Bora pro quinto episódio do Prisma Podcast. Muito felizes aqui, assim, com duas pessoas que, quando, há 15 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, era quem eu falava assim, cara, olha, eles eram fotógrafo. Os fotógrafos. Não eram, né? Não eram. E hoje eu e o Gui temos o prazer de ter na nossa frente duas pessoas que, de certa maneira, ou quase exatamente, prepararam o mercado de Camaquã para nós, porque vocês cultivaram a fotografia, uma boa fotografia, né, uma fotografia diferente do que já havia sido trazido para Camaquã quando vocês chegaram, e a gente chega aqui e tá, nosso mercado fotográfico para a gente explorar, para mim e para quem explorar. Então, obrigada, Alice Lindemann, assim que tu assina, Alice? É isso. A Lisiane Lindemann e o Everton Lindemann. Pessoal, vocês querem se apresentar rapidinho para quem talvez não conheça vocês, de outras galeras de longe? Sim, Vai lá. tu que se apresentar. Boa noite. Eu sou Lisiane Lindemann, mas todo mundo me conhece como Lise, ou ainda mais famosa Tia Lise, né? Trabalho há mais de 25 anos como fotógrafa. Sou esposa do Everton Lindemann. Tenho 3 filhos, que é a Júlia, o Pedro e o Lucas. E é isso aí. Foto e foto. Foto e foto. Muito bem. Everton, quem é tu? Eu, Everton Lindemann, né? Fotógrafo há 35, tá fechando 35 anos, né? Eu sempre digo que o tempo não te faz ser melhor que alguém, né? Mas te traz muita experiência. A gente vive muita coisa, né? E a fotografia é meu mundo, né? E tudo que eu faço, né? Outros empreendimentos que eu tenho, outras coisas, tudo é em função da fotografia, Desde né? 91. 91. 91, vai fechar 35, agora 34, né? Mais exato. Eu sou ruim de data pra caramba. E, É um probleminha. e então a gente tá aí, né? Comecei, como falei pra vocês, há 34 anos atrás. Tem muita história, né, Guilherme? Falei, o meu primeiro casamento que eu fiz eu tinha 16 anos de idade, quase matei a noiva, né, quando eu entrei na igreja. Porque ela não Uma época esperava não um esperava uma acidente. pessoa tão jovem, né? E Sim. uma pessoa assim, não esperava. Eu literalmente ela quase, Tá. ela falou na minha frente assim, cadê o fotógrafo? Família? Não. A fotografia começou, eu comecei porque eu comecei a fazer cobranças, né? Na época era o estúdio Fotoleivas, né? Eu trabalhava com o Vilter, ele tinha saído na época do Fotrevo, que Sim. também é um fotógrafo de muitos anos, né? Eles ainda continuam, né? Sim. Trabalhando, a Joyce e o Vilter. E aí eu comecei com ele de cobrador, eu fazia cobranças. Porque eu trabalhava desde os 7 anos de idade, né? Na minha época, se trabalhava, não tinha problema não dava cadeia pro pai e pra mãe, né? Então aí peguei. Aí eu vim um dia conhecer, tinha uma amiga minha que começou a trabalhar com ele e disse: Olha, tem um espaço lá para fazer cobrança e tal, né? E ali eu comecei, sabe? Aí eu comecei a me apaixonar por aquele mundo ali. Mas a gente vinha de uma família muito humilde, né? Uma coisa que eu nunca conhecia, porque eu morava, tipo, meio muito distante de tudo, né, Guilherme? De todas as informações, o mundo, assim, totalmente desconhecido, né? Então, quando eu comecei o fotógrafo, não era como hoje, entende? Que é uma coisa super. Hoje, tipo, o pessoal Informação. colocou, Sempre né, fácil ali, acesso, sim. ela tem um acesso super fácil, né? Sim, Ah, sim. eu quero ser Ah, fotógrafo, vai tudo. virar fotógrafo, entendeu? Uhum. Independente do resultado, né? Sim. E na minha época não era assim, né? Então, uma câmera fotográfica era uma briga para te comprar. Não tinha informação nenhuma, né? Como a gente tem hoje, não tinha um curso, não tinha uma revista, sabe? Eu tinha uma revista eu tenho umas revistas em casa guardada, umas Fox e uma Foto Magazine, eu acho. Eu tenho umas 10, 12 edições de cada que eu guardei, revistas com 20 anos, assim. Sim. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a fotografia, sabe? Mundial, assim, de saber que existia em Porto Alegre, São Paulo, né? Isso na década de 90, né? Então era muito difícil. Aí nisso eu comecei a fazer cobrança, depois eu fui para o laboratório fotográfico. Aí comecei a fazer revelação de preto e branco, né? Então passava o dia inteiro na câmera escura ali, revelando foto, aquela Sim. coisa toda, né? Sim. E aí depois eu fui partindo para fotografia de evento, né? E vencendo a minha timidez, né? Porque, cara, que briga, tio. Cara, até hoje Isso. eu falo pra Lê, eu me escondo atrás da câmera. Ai, A câmera é um escudo. Bota ali Eu no cheguei a dizer, a evento. gente cria uma armadura, né? Tu coloca a câmera, tu enfrenta o mundo. Agora é largou a incrível. câmera. Sabe, Guilherme, que eu tinha Sim. dificuldades até para ir numa festa, assim, cara. Sim. Nos convidava, às vezes, para ir numa festa, eu não ia. Eu digo, eu não vou, Lisiane, ainda mais se era um cliente conhecido, né? Ah. Convidou a Lisiane, convidou. Eu nunca fui.
porque eu não me sentia à Sim, vontade sim. por não estar trabalhando, né? Que Não que eu loucura. queria estar trabalhando, mas é que eu me acostumei tanto em não ter uma vida social, Sim. pode-se dizer Nossa, normal, né? Perfeito. meu Que eu Deus. não conseguia me sentir bem numa festa, Aham. entendeu? Então eu sofri muito com isso. E eu era muito tímido, cara. Então, assim, ó, eu ia trabalhar, eu sempre tive muita educação e paciência. Então, se às vezes a pessoa não conhece, geralmente é uma pessoa mais retraída, mais quieta, o pessoal, esse cara é meio fechadão, ou às vezes tu tá Aham. já numa posição para alguns, né, que não te conhece, tu continua naquele teu mundo ali, porque é o teu jeito, eu acho que a gente tem que ser o que é, né? Sim. Mas tu paga um preço por isso também, Sim. entendeu? A timidez, ela é Essa, muito ruim. Sim. E a fotografia me ajudou, sabe, a passar uhum. esses níveis, né? Então, Essa, foi essa muito questão. interessante. Queria te perguntar uma coisa, essa questão de posição. Às vezes, pensando, eu e o Gui, a gente fica, né? Antigamente, talvez até hoje, mas em alguns aspectos, mas o valor mesmo, valor de um fotógrafo dentro de uma festa, eu acho que ele era um montante muito maior comparado às outras coisas É, do que hoje, né? Então, se tem exatamente. aquela questão de, até porque o investimento no equipamento talvez era muito maior comparado, né, ao Culturalmente, salário. parece que a fotografia já tem um valor agregado muito alto. Pois é, Sempre teve. e então, quando tu comentou de ter uma posição, né? Quando chega o fotógrafo, o fotógrafo. É. É diferente quando se fala o fotógrafo, carrega uma. Eu não sei, Ainda mais quando o fotógrafo sabe? consegue criar essa imagem, né, e essa visão para o consumidor, né, para o cliente, né. E eles notam isso, né, porque hoje eu penso assim que a tua maneira de estar num evento, tu tá vendendo. Ah, sim. Isso é inegável, Então, inegável. assim, sabe, então tem pessoas que se identificam muito contigo, outras comigo, outras com a Sim. Lisiane, outras com a Lê, e Inegável. isso é mais que natural, Óbvio. né? Porque eu gosto daquele estilo ali dele, né, e tal. Sim. E eu, assim, às vezes eu ficava preocupado, né? Então, pô, cara, eu falo muito pouco, eu tenho muita dificuldade para falar, porque isso já é cultural, né, Guilherme? Às vezes o meu caso não foi o mesmo da Lisiane, que depois ela pode comentar com vocês. O meu já é de família, né? A gente vem de família mais humilde, aquela coisa mais retraída, Meu caso é bem né? E semelhante. aí o pai e a mãe, né? Quando eu chegar para eles, cara, eu vou fazer um evento massa agora, eu trabalhei com fulano, doutor ciclano e tal, eles ficavam Aham. meio que assustados, assim, Eu acho que sabe? tu tá se identificando Sim, E total. tipo mais, assim, né? meu Deus, onde é que esse guri tá entrando, né, cara? Mas feliz ao mesmo Sim. tempo, mas Sim. eles não entendiam muito aquele meu mundo. Uhum. Então, eu tive outros aspectos também que eu fui sempre muito sozinho em alguns aspectos. Então, assim, isso tudo a fotografia, né? Por isso que eu tô dando essa introdução para vocês que me tornou o que eu sou, né? Claro. Então, se eu sou um bom pai, um bom marido, Tudo para meus passa por filhos, para isso. as pessoas, Uhum. né? Tudo é pela fotografia, né? A fotografia é o meu orgulho, assim, de vida, né? E deixo, e agora mesmo vem a pandemia, eu disse, tá, eu acho que agora, Elisiane, acho que agora foi. Porque nós estamos cansados, Foi. e Tá assim, ótimo. essa pressão Aham. toda, né? Não, cara, e a gente tem evento já em 2027. Então, assim, sabe, eu disse, não foi. Eu tava achando que tinha ido, né? Sim, sim. E aí, porque 2 anos ali, aquela paradeira, aquele negócio todo, né? Eu digo, eu acho que agora mudou o mercado de um jeito, né? Aí Sim. nós não tinha mais equipe, né? Eu também foi uma opção nossa, né? Porque a gente vivia uma vida muito louca, assim, né? E ainda vive, mas vivia mais, sabe? Sim. Então nós, com a pandemia, conseguimos colocar as coisas no lugar e dar valor para algumas coisas que a gente não estava enxergando. Uhum. E uma delas era dar valor pra gente mesmo, né? Até o Então, próprio ticket. Aumentar o seu valor de valor, o exatamente. valor do Aumentar evento. É. valor do que tu oferece em produtos, mas o valor assim pessoal, sabe? Tipo assim, o pessoal ligava agora, por exemplo, cara, nós estamos com um evento aqui e tal, esqueci de ligar pro fulano, pro Beltrano, tu pode vir aqui. Não, não posso, entendeu? Então, antigamente eu ia. Eles Uhum. eu vou lá, me chamar, depois, né? Aí eu ia tirar férias, eu saía Sim. escondido, sabe? Porque a minha vida é Aham. muito. A gente tem uma vida mais privada, eu não sou muito exposto a redes sociais, né? O Aham. meu particular. Mas a gente viaja muito, faz muita coisa, mas eu não preciso provar nada, Ah, né? Então é uma coisa minha, né? sim, sim. Mas eu não tenho nada Sim. contra também, né? Mas assim, então eu ia tirar férias, né? Eles não ficavam, né? Ninguém falava nada, cara. Saía assim, parecia que tava fugido, assim, porque Sim. daqui a pouco alguém poderia me ligar, né? E eu tá tirando férias, entende? Então, trabalho era uma Que coisa. absurdo tirar férias. Sério? Exatamente. Tu tinha Então, essa sensação, cara? eu tinha, muitas vezes, por muitos anos. Eles nem brigavam muito comigo por causa Cara. disso. E sabe que provavelmente isso faz muito tempo, porque agora a gente tá numa geração justamente que tá colocando esses valores de
saúde, né? Sim, O sim, tempo, o que que tu normal. faz, tu tem que gostar de fazer o que tu faz, tudo mais. Tá colocando isso na frente. Às vezes até é preocupante isso, mas nesse contexto aí, Mas é é... tudo muito cultural, né? Olha, eu acho que são épocas, né? sim, E exatamente. isso ainda existe muitas pessoas É assim, né? Tipo, tu flexível. vai trabalhar até morrer, por exemplo, né? E eu acho que não, entendeu? Depois que eu aprendi que para mim viver as coisas que eu quero levar, né? Entende comigo e Sim. deixar, eu preciso viver, né? Então, Claro. eu sempre digo para eles, viver é uma urgência, né? E a gente, como fotógrafo, né? A gente vive, sabe? Então, nós Isso. mudamos muito. Então, Sim. hoje eu abro mão de muito trabalho, né? Muita procura tem, muita coisa a gente não atende. Poderia montar uma equipe A gente novamente, prioriza. poderia ensinar Exato. outras pessoas. Muita gente pede para a gente ensinar. Eu prefiro, eu queria aprender contigo, trabalhar contigo. Uhum. Então, como eu não quero mais esses vínculos, né? Então, bom, hoje quem atende eu, eles dizendo, nós estamos como se nós tivéssemos começado, Sim. né? E tá legal, sabe? Que Mas massa. a gente. Eu quero fazer uma pergunta. Pode falar. Não, você ia completar que faz uns 2 anos que a gente começou a fazer isso também. No início a gente trabalhava E mesmo assim é freneticamente. difícil. E a gente Uhum. se entende 100%. Hoje a gente consegue equilibrar um pouco mais de. Não, nas quintas-feiras é um dia que a gente vai Temos que estar fazer um aqui. podcast. Nós 3, 4 anos que a gente conseguiu fazer Sim. isso. Da pandemia pra cá. E tanto que, assim, segunda-feira o estúdio não abre. Uhum. Há exceções, de repente, assim, tipo uma safra de Natal, né? Que Sim, aí é Claro, claro. muita demanda, ou Dia das Mães que nem teve, aí eu até atendo. Mas no normal, segunda-feira não. Aí o que que a gente faz? Hoje não vamos mandar as crianças para a escola. A gente vai pegar, vai ficar em casa. Bem semelhante. Vamos. Pior. Entendeu? A gente tem que nem eu falo, a gente tem um refúgio que é uma casa em Arambaré. A gente pega eles, Pega. passa o dia lá, pega a Perfeito. bicicleta, Que vamos de massa. bicicleta, vamos pra beira da lagoa tomar chimarrão. Segunda-feira é nosso. Vamos pra Porto Alegre. mas- Sabe? É Mas isso família. também Cara, tinha que dias massa. Meta que de vida. Mas isso e para foi Meta de fazer vida isso, há fazer 3 Guilherme, anos também, atrás. mas isso aí também no início, assim, às vezes eu tava dentro de casa, parava um cliente lá, sabe? E eu via, assim, o som do carro, o pessoal descendo, sabe? Meu coração vinha na boca, assim, né? Aí eu disse, Everton, Pô, tá tô na dentro de placa. casa, não tô trabalhando, e a Aham. pessoa me procurando, entendeu? Isso aí não vai dar certo, sabe? Então, o que que vão dizer Aham. de mim? Não, mas eu trabalho de domingo a domingo, né? Sim. Só na semana Aí eu eu não disse, trabalhar a sábado e domingo. maioria, sábado e domingo, tá em casa com a família. Óbvio. E nós, que dia que a gente Exato. fica com a nossa? A gente tá no movimento contrário. Sempre, né, Lê? E, na verdade, a gente ainda não se encontrou, assim. Né? Mas, Sinceramente, a gente tem se questionado. Bom, você tá me relatando que faz 3 anos que tu te encontrou com o Everton com 25 anos de foto, exatamente, então. Com 25 não, desculpa. 30. 31. Quase 35. Então falta um tempo ainda pra nós. Mas é Não, que, Mas é eu que fico. nós passamos Se a por gente várias, né, Lê, assim, todas as transições. Exato, tem toda Porque, essa transição no mercado. quando eu conheci o Everton, que nem ele contou, ele fazia foto preto e branco, revelava num quartinho escuro. Sim. Depois, aí ele saiu do foto, começou pelas pernas dele, aí eu queria namorar, né? Qual é a minha opção? E junto. Ir junto. E aí Essa ali, história se repete em todos Eu os te casais. entendo, tu me Lizzie. entende? Hein, Guilherme, Aí ali quer vir começou, a pé? entendeu? Quer vir, vem? Não foi bem assim, não foi bem assim. Eu tenho até essa. Então vamos indo. Lisiane, E quer aí vir, era, vem a pé? a pé. A pé, A E porque pé carrega a não tem nem mochilinha. carro. E carrega uma mochila ainda. A maior, acho que, enjada da nossa vida foi um Natal que a gente foi numa costureira, mandamos fazer roupinha de Papai Noel e Mamãe Noel. Ai, meu Deus. Sim, um pinheiro, tá? Um pinheirinho para bater foto, um mini fundo, uma mochila. Aí na minha mochila tinha os acessórios das crianças e um pinheiro desmontável. Chegar na casa do cliente, a gente montava o pinheirinho, montava o cantinho, Muito bom. batia as fotos. Muito bom. Aham. Incrível. E fazia Incrível. cartão como Essa ainda era na indiada época da é serigrafia. incrível. Não, só que seguinte, né? Nós E o não tinha cartão é carro, nós serigrafia. caminhava a pé. Tudo a E pé. aí, então, Carro chegava não a existia, cachorrada não. ali. Porque assim, É os muita gente nem fotógrafos. conhecia, mas tinha pessoas Sim. que nem me conheciam também, né? Eu Ô, meu, eu sabe o trabalhei que me 7 anos lembrou? ali. Sabe o tiozinho do pônei, aquele que ficava andando Era com a mais ou menos, câmera? só faltou o pônei. Fizeram um pôneizinho, Só o Pelé, só fizeram faltou o o tio do pônei. Pelé Só faltou o pônei. com a câmera Nós fotográfica. não tínhamos pônei, nós tínhamos pinheiro. E Tá aí nós ligado tínhamos que o pônei, Sim, sim. aí o Pelotas tio tinha, levava a câmera, já Pelotas que tinha Aham. põe É na mais as ou praça. crianças menos ali, isso. eu Eu tenho acho que uma, toda a cidade tinha um pônei, né? Eu toda até a cidade pensei tinha em uma comprar o fotinha pônei, ali. não, tô Não, brincando. Não, naquela Mas época. qualquer coisa vamos poder estar fazendo um, né? Não dá Não, tempo. não, mas Agora dá naquela tempo. época era muito Dá complicado para tempo, ter dá um tempo. pônei. Essas crianças estão muito contemporâneas, não E Guilherme, conhecem. E tinha sem mais a contar questão que de não era ter filme, dinheiro né? ainda. Então tu tinha que ainda agradecer pra criança sair de olho aberto, né? Pra te não estar gastando Aí tu tanto filme, fazia porque o aquelas preço que era o fotinhas, filme. entendeu? Aí tu tinha que. Hoje tu faz 1000 fotos. Hoje, na Pois época, tu é, fazia olha o problema. 36, né? A gente conversa muito, por exemplo, sobre precificação. Como que tu vai precificar
a foto daquela época, se tu não sabe qual é o teu custo exato. Porque tu não sabe quantas vezes tu vai ter que fazer aquela foto. Ou talvez tu tenha que rezar, né? Como tu acabou de falar. Rezar pra criança sair de olho aberto. Quantas deram certo? Não, mas o Quantos- negócio era muito intuitivo, assim, sempre dava certo. Dificilmente dava errado. Que loucura, né? É A que não ser quando o laboratório É, comia não, o era filme, né? incrível. Prático. E tinha mais essas Ai. coisas assim, né? Também tinha Aí uns dava detalhezinhos aí. Mas As é, coisas. Mas é Aí a muito casa legal. caía. mas é que pensa na Tipo, Graças a Deus que ensaio evento tudo a bem que a gente já gente dá perdeu. um jeito e faz de novo, né? Mas Mas aí cara, tu pensa que na faz também. época tinha que trabalhar 100% pra acertar aquele clique. Hoje tu tem a liberdade de É. segurar o dedo e não se preocupa. Hoje tu. É tanto que Hoje tá leve. eu tenho amigos meus que às vezes ficam meio invocados comigo, né? Porque o filme traz uma vantagem que é a questão de fotometria, né? Sim, sim. Então, a fotometria é fatal, né, cara? Tu acertou a fotometria, tu acertou a tua Fatal. foto, não tem erro, né? Fatal. Então, assim, é uma coisa que a gente domina muito, mas é em Sim. função do filme, né? Então, não, sabe, dificilmente eu vou ter uma Imagina, foto tu não clara, uma enxergava foto nada que tu escura, tá fazendo sabe? também. As fotos no evento é parelha, sabe? Então, Eu já fotografei com analógica, mas pra hobby, assim. A Lê me deu uma vez de aniversário um filme, aí eu consegui uma câmera emprestada e nunca consegui revelar. A Goimas parou de revelar na época, e era o único lugar que Vamos revelava. puxar o gancho, então. Vamos agradecer a GoImage que acreditou nesse projeto Mais um antes projeto. da gente acreditar que dava realmente certo. A gente apresentou para o Rafa, disse, Rafa, olha, a gente quer fazer um podcast, a gente quer conversar sobre empreendedorismo com fotógrafos. Nos ajuda? Ele falou, ajuda. Então, aqui tá para vocês o linkzinho. Olhem o site deles, olhem o portfólio da GoImage, que é bom demais, tanto para quem é fotógrafo, claro, fazer seus encadernados dos seus eventos, quanto para as pessoas que não são profissionais da área, mas querem revelar fotos, querem fazer um álbum de fácil acesso, acessem ali. aproveitando o gancho, o O melhor gancho, a gente- laboratório do Brasil pra mim, né? O E, Rafael e o GoImage Christian são gigante. amigos nossos, assim, de na muitos verdade, seu anos. Antônio, né? Seu Antônio, pai dele, nós Pai dele. trabalhamos Pai com ele deles. desde a época do Espaço Virtual em Pelotas. Vocês A gente A foi um dos gente, a primeiros, gente foi fomos um dos clientes que inauguramos o dos espaço primeiros, virtual. um dos primeiros clientes dele O aqui de Camaquã. primeiro workshop, né? Que É. a Um gente café pode com dizer assim, ideias. que a gente participou foi com os guris. E o Christian Foi ainda tinha lá uma lá em coisa, né? Caxias? Ele Não, em Pelotas, Pelotas. começou em Quando era em entrou. Pelotas. Ah, Lembra quando eles quando estavam entrou o em Pelotas? Photoshop, né? Nós começamos com a versão 5 do Photoshop e eu não sabia nada de É, Photoshop. Nada, Photoshop nada, e nada, nada. o app. O Photoshop, Isso. entendi. E aí tinha que mexer, né? E eu não entendia nada daquilo ali. Aí o Christian, cara, vem pra Pelotas. Lá, foi pra Pelotas, ele com toda aquela paciência Uhum. dele, Aham. sabe? Ah, o Cheio de Christian boa, também, trabalho. né? Eles são gente boa. Largaram o trabalho deles, né, cara? Botou um notebook na minha frente, começamos a explicar tudo. Eu fiquei um dia lá com o Christian. Saí de lá Não mudou mexendo no nada. Photoshop. Ah, Não, eles são nada. incríveis, Não, né? eles são. Depois, Direto, hoje, o pessoal, eles como a vêm gente. aqui pra tomar um café. Como a Olha, gente. galera, e nem pagaram eles, tá? Estão pagando a gente, mas eles não pagaram eles. Não, mas eles sabem. Não, eles não, eles sabem são que incríveis. Os guris eles são. moram no nosso coração. Assim, E bah, eles depois são- eu até um dia falei pro Rafa, eu digo, Rafa, eu não acreditava, sabe, que o sistema deles ia dar certo, né? Sim. Porque tudo isso que a O gente fala. GoPrime? Não, o site. Porque Ah, eu aí eu sim. tinha, Nós somos. eu era assim, né, o Guilherme, Voltando. eu chegava assim, ligava pro seu Antônio, aí pegava o celular, eu queria falar, eles lá na correria deles, né, Sim. eu queria falar com o seu Antônio, Uhum. lá vem o seu Antônio, eu Everton, seu Antônio, eu tô mandando material assim, sabe como é que você pode fazer? Não, manda amanhã, sei o que, tal, aquela coisa toda, né, Sim. então nós trabalhamos, e muitos, né, anos e anos com eles dessa forma, eles, cara, nós vamos otimizar o negócio, vai automatizar tudo de um jeito, que vai ser tudo pelo site, tu vai mandar ali, pelo o site. que vai estar escrito naquele Bonitinho. site. É uma das poucas indústrias Eu de seria tu, fotografia cara. que tem o site próprio, né? Usa Exatamente. modelo pronto. Não, e assim, ó, e o que o site disser pra ti vai acontecer. E Sim. cara, isso não vai dar certo. Cara. Eu seria o Everton, entendeu? A gente Eu seria o Everton. a gente é Eu acostumado tenho assim, né? dificuldade em Só que inovar. eu preciso, isso que eu né? tô falando era na época que a gente trabalhava com analógico. 20 anos atrás. Aí, Só que aí olha que mais ou nós menos fazíamos. isso. Tô Nós fazendo as revela- contas aqui. Não, o Nós- site foi mais depois, né? Não, mas que a A gente Goiânia já é começou mais pra nesse... cá. Não, o espaço virtual. Não, os participantes faz 20 Sim. anos. E aí ele começou que nós revelava a foto, porque só vinha colorido e era uma época que tinha o colorido com preto e branco. Quem não tivesse uma foto daquilo ali nem fazia o evento. Não, aquilo Não ali entendi. Como assim? A Colorido noiva com toda preto e branco. preto e branco. É, E tinha. o quê, cara? É, fazer aqueles Cor efeitos, seletiva. tô ligado. Entendeu? A cor seletiva, Entendi, sim. entendi. E aí foi quando a gente Como é que vocês começou. faziam isso naquela época?
Photoshop? Photoshop. e Photoshop scanner. já Quem fazia já isso no tava no... Photoshop era o cara. O que a gente fazia? Era A o gente, cara, era a o cara. gente que assim, fotografava o filme, hoje só mandava rola um revelar, filtro no Instagram e pegava pode- o filme, não a foto, o filme, passava num scanner, que a gente tinha, que o scanner era poderoso. Aí a gente digitalizava para dentro do Depois- computador e aí ali a gente fazia a manipulação. E aí a gente gravava onde? Num disquete. num disquete. Uma imagem, um disquete. Um disquete. Aí Depois- depois a gente conseguiu comprar o CD, aí foi um luxo. Não, Pá, isso eu quando comprei virou um zip, CD, né? né? O zip era 90 mega. Ah, era o Zip, que era Pior que parecido Zip, com velho. o disquete. olha aí, Ah, não, viu? falhou agora, desculpa aí. O zip era um disquete. Era um disquete com mais memória. Mas Ah, era um não, discote. depois É Eu como tenta- se não fosse sei o se tenta CD no- e o Não, mas não DVD, tem como sabe? tu Eu usar, tu vai fiquei ali entre na- disquete. Eu fiquei entre disquete e Não, eu entreguei trabalhinho no disquete. Eu entreguei trabalhinho no disquete. É, mas no É, Eu Zip. peguei. não, o Zip- Não precisava, Zip né? era- Porque era um Word. Não, mas o zip era outra É, o vibe. Zip O zip era tipo a lente, entendeu? Era Aham, tipo tem assim, tipo ah, Zip. tipo, Era uma lente ah, demais, entendi, entendeu? Só um pouquinho. do tiozinho. Só um pouquinho. Uns Tipo tinha assim, meia série, dúzia outros de Dá pra fotógrafo pra baixar saber isso o que aqui? que é. Não tem como baixar isso aí. Não, Só é. nas gráficas, coisa assim, entendeu? Aí Era tu um- tava no- Cara, tu tinha um zip. Que massa, Ô, meu. Everton. Era pra Estourou. ter trazido, né? É, eu tenho um Nós pequeno temos um museuzinho lá, tem a minha primeira câmera, eu tenho, né? Que massa. Que tri, velho. Mas- Essa primeira câmera. O estúdio já começou desde o início. O Everton, tu já trabalhava, tu entrou, e aí que momento tu Não, te reconhece em vou Fotógrafo. fotografar? Porque, Não, assim, aí foi assim, ó, em 2000 a gente abrimos o nosso primeiro estúdio, Isso. que era o 7 Produções. É, eu gostava de um Sete nome produções. diferente. É, né? umas coisas Sete bem- produções. 7 Produções. Aí era um Mickeyzinho assim com... Era um Mickey, assim. todo mundo dá risada do antigo estúdio, do nome antigo. não, É. mas é... Era um Mickey, né? É. Passava, tinha uma placa E do aí Mickey que se ali a gente importava e começou, né? escrito Só ali. que eu não fotografava ainda, eu só ajudava o Everton. Aí em Sim. Não, foi de 99 para 2000. Isso. Aí que foi em 2000 que a gente casou. Aí eu comecei a auxiliar a coisa. Aí só que era analógico, eu não tinha noção nenhuma. Então, às vezes, assim, para mim te entregar uma 1521, o Everton tinha que revelar uma 20x25, né? Pra Claro. dar aquele enquadramentozinho. Tá. É, tinha que cortar, né, Guilherme? Não tinha, o Sim. laboratório era Tinha que 20, cortar 25, É. na mão. 10, 15, 13, 18, né? Então, fotos assim, tu tinha que fazer maior. Às vezes. Era pra muito fechar limitado tudo, né? E ali a gente começou. Aí a gente ficou com um estúdio por. Deu 3 anos, 2 anos e pouco, é. E aí era com sócio, aí não tinha dado mais certo, aí nós fomos pra casa. Só que o Everton disse, amor, agora é nós de novo pelas nossas pernas. E Eu aí não disse, tinha "Bah, sete que nenhum. legal." Não, e a gente tinha a Júlia pequena. E eu disse, vamos que vamos. Ali foi a gente foi muito persistente, porque os primeiros 10 anos, assim, pra nós foi muito ruim, né? Aí o que a Nossa. gente fez? Aí a nossa Foi casa, muito por difícil. ser ampla, eu disse, quem sabe a gente usa a cortina, né? Pra fazer foto de quem aparecer, se alguém aparecer. E aí foi, aí pra... o Everton- começamos assim, o né, amor, na Everton fez nossa o sala, evento, Aí o né? Everton era evento, eu estúdio, foi indo, aí nisso uma Que a minha amiga clientela nossa, maior era crianças, né? Dizendo, o Everton só do sempre estúdio. foi mais Eu com atendia crianças. muita criança, né, Sempre Guilherme? foi criança. Sei. Sempre. Tinha muita paciência, né? Aham. Então ficava lá horas esperando Era o e tio saía da as fotos. E fazia É. as fotos. Tem foto. E aí, uma amiga minha tinha loja aqui no centro e ela ia muito pra São Paulo. E aí, nisso, ela ganhou o gurizinho dela, a Vera. Aí teve o Alice e disse assim, Liz, o que tu acha? Pra eu te dar um empurrãozinho assim no estúdio, tudo que eu quiser fazer com o Alisson, eu compro e fica pra ti. Tipo, acessório, os tecidos, né? Que hoje é props, né? Sim, que antes sim, era, sim. Era assim. era acessório. Acessório, Acessórios. E aí, eu disse, aceito. claro. E aí, dali, ela começou, o pessoal começou a olhar, e aí ela dizia que eu tinha muita paciência com criança, tinha jeito. Ela começou a trazer as amigas, Uhum. e as amigas tudo com as mesmas ideias, né? Bah, eu vi não sei o que numa revista, não sei o que. Eu posso fazer, a gente trocar de claro, o que for o valor, a gente desconta das fotos, né? Abate. E Uhum. ali começou. E aí foi. Nós tínhamos um outro problema, né? Que em 90 até 2005, 2007, mais ou menos, tudo em Camaquã era centralizado. Centralizado Entendeu? literalmente, tinha que ser no Não, era centro. no centro. Se não era Uhum. no centro, não era É nada, mesmo. né? Na verdade, Aham, eram dois tô ligado. problemas, né? que a gente Vou tinha. lá no centro. As pessoas não tinham carro naquela época. Né? Vou não sei o que era um centro. E nós era descentralizado. Aí pegava aqui essa reta aqui, que é a nossa Que casa aí ali, sempre foi lá na Presidente. passava Lá onde é o o... estúdio. Passava ali, tipo, O Toffer já o Dr. desanimava. Toffer ali, que era a clínica dele, né? Pra ali já não tinha movimento, sabe?
Não tinha nada ali, aquelas empresas que tem ali, aquilo foi de 15 anos pra cá, né? E ali não tinha nada. Aí tu caminhava, aquilo tudo, aí era um deserto, assim, parecia que aquilo ali eram quilômetros, né? Até chegar lá em Sim. casa. Então a gente quebrou isso, sabe? Nós somos os primeiros estúdios em Camaquã, Ah, literalmente, a montar em casa. Sim. E Aí, horário marcado, né? e horário marcado. Aí ah, o Era Vilto, tua? perfeito, aí o perfeito. Vilto, logo depois eles mudaram também, depois foi outro colega, depois foi Tô outro, foi dizendo que eles outro. prepararam o mercado É, pra aí o gente pessoal, e eles não estão entendendo o que pessoal, tem várias nuances que eles deu, fizeram deu isso. certo assim com vocês, né, e tal. Nós vamos fazer também. Aí começou a saber, começou a Aham. mudar, pelo menos na nossa área, né? Aí começou a dar certo e hoje a maioria é homem, né? É. Sim. Então, e nós também que- não. Tá muito legal, Será assim, que sabe? tem um lugar que hoje chega e faz. Sem ser 3x4 ali, não? Não sei. Eu acho que nem tem, né? Ali é Criança, mais, a maioria criança. tá nesse, Se nesse tiver uns formato. lugarzinhos no centro. Mas aí eu Tem, acho que é no mais essa centro coisa acho que mais ainda tem. popular, Ali na né? É capela, aquela- ali, do lado da capela, acho que tem alguma coisinha? Foto Ali não tem bazar, mais. sabe? Ali a Acabou Mara agora. tá na frente da Cremolato É. e tinha um Master ali, que era na Floriano, Sim, e Não, ali o ainda Master dá tá pra na Bento. chegar? na Bento, mas ali era Eu assim, acho que ainda chegava e chega e batia. fazem. Ainda Só chega que e aí faz. no hoje assim, não. início o cliente dizia assim, bah, mas além de ser longe, ainda a gente tem que marcar horário. Por isso mesmo que a gente inovou. Porque tu pensa, tu vai sair da tua casa, tu vai chegar naquele horário e tu vai ser atendido. Sim. Não, nós Teve somos Não vai ter o um. problema de explicar. correr o Tu risco lembra de que a gente foi no chegar. congresso e Tá tava, entendendo. tava o Everton Rosa, né? Ah, E aí eu só ouvia falar no Everton Rosa, né, cara? O Everton Rosa 2008, depois de 2014 eu vi ele também. E 2017 nós participamos em Porto Alegre, fomos na Casa NTX, o melhor evento que eu É. participei dele. Como era? Fizemos uma imersão Casa com ele, né? NTX, Do Everton. do É. Everton Rosa, foram 2 dias lá, né? E aí então, tá, nós fomos, né, lá naquele evento e ele, cara, tem que marcar horário, tem que isso, porque a Ana Maria Braga, porque não sei o quê. Eu tomara ter uma foto pra fazer, o cara me falando, né? E aí isso era muito difícil pra gente, Sim. sabe? Vindo daquela realidade pra cá, Sim, e né? ainda é muito diferente. Não, é totalmente, né, Guilherme? Passou o Guaíba pra cá, eu sempre Aham. digo, não. Às É vezes outra nós estamos coisa. viajando, gente, vamos passar a fronteira. É. Né? Porque... Não, é loucura, né, cara? Sim. Pior é Não que tem um lugar é. pra não, comer é quase, agora já tem, né? Sim, Mas sim, sim, uma sim, sim. coisa assim absurda, né? Não, mas é real mesmo. Quando a gente tem conexões lá com a galera de Caxias e tal, É eles totalmente contam diferente. algumas. Enfim, algumas culturas da fotografia de lá e Totalmente tal. Que a diferente. gente... Prática de Sério? mercado. Sério? É, Muda o é mercado diferente, da muda cidade. muito, né, gente? Dá pra mudar o mercado? Dá. Só que tem que ter alguém, Lindemann, pra falar assim: ah, agora a gente vai marcar horário. Aí começamos ali, aí Não vou mais começamos assim. fotografar convidado. Não uma vou coisa- mais, vou tal coisa, né? Nossa. Agora vou inventar um estúdio de podcast. Vamos lá. Aí vem os express. É isso aí, gente. Uma coisa até que eu ia puxar, o que vocês falaram, aos primeiros 10 anos foi difícil. Isso é uma coisa que acho que é difícil de entender quem tá entrando hoje no mercado. Que eu acho que pra conseguir ter 25 anos, 35 anos de carreira, não vai Não. começar no boom, sabe? Não Não tem é aquela como. pessoa que vai estourar, essa pessoa uma hora vai cair. Vai arrecar. A gente Não, agora, todos. a gente tá na cidade há quase 7 anos, e agora que a gente tá começando a É, viver de fotografia, Exatamente. É. sabe? Vocês persistirem e passaram o Exato. processo, né? A gente tem que passar pelos É, processos, não pra- adianta. E outra, e eternas ondas, né? Não, Sim. não é um hype o tempo todo, Não, provavelmente. não, A fotografia não tem não. como ser o hype todo o tempo. Não tem como. Porque a tua vida tá mudando, tu ganha mais um filho, tu troca de É, cidade, tu tudo troca de diferente, né? perspectiva. O Pra vida mercado te obriga a pessoal, mudar, o mercado porque é o muito mercado difícil, né? traz coisas novas. Agora ele trouxe inteligência artificial. Pô, pena Exatamente. que vocês não foram na, no segundo Prisma, na parte ali que teve o Lucas, eu não que consegui falou sobre nem Aftershoot. errar, acho que nem tu me Aham. falou. Não, Pois não é. tinha Eu tô lendo algo Mas sobre isso ele- aí, pesquisando É, alguma coisa o bem Aftershoot, interessante. Aham. Pô, A gente faz tá uma- Cara, vamos, eu não tô vamos escutando. desconectar com o Lucas se tu quiser. Se uma hora tu falar assim, Vamos pô, sim. eu quero ver isso aí, não tô conseguindo, sei lá. Chama a gente, que Com se o isso, Gui não cara, conseguir te usar, a gente te Com conecta isso com eu ele ali. deixei de ser a pessoa que edita de madrugada. Hoje Pois é. eu tô Gente, sentado Gente, aqui até isso com... muita gente passou. Esses dias eu até falei pra Lisiane, eu digo, "Bah, acho que eu vou falar com o Gui. Porque eu tava. Aí tem outro amigo meu ali também, que dá um toque assim, tá usando, eu acho. Mas aí, com a questão da demanda essa que a gente organizou, entendeu? Então, né, os Sim, computadores ali, dá um- deu uma equilibrada. Mas, né, nunca é demais tu ter mais tempo, né? Exatamente. A Ale Não, percebe cara, mais do que eu essa parte, é, porque porque assim, eu sou a esposa gente também, trabalha né? em casa, Isso é meio né? louco. Uhum. A gente é sócio, assim como vocês, e também é esposa, pai e mãe da mesma Aham. filha e Sim, tal. sim, sim. Então, eu que dormia sozinha às vezes. Ia lá dormir sozinha, punha a Lili pra dormir e tal. E cadê o Guilherme? No outro dia, que Nós hora tu chegamos a ter um dormiu? computador no quarto, né? Porque Lisiane? tinha que editar. Não é porque deu um processo criativo, E porque por hora tinha. isso vira rotina, né? Tu acostuma. N- Eu, é, ano e passado, tu- que eu comecei aprendi a não trabalhar de madrugada.
Porque às vezes as gurias dormem e eu fico aqui, tipo, tá, eu vou trabalhar. horrível. Aí vem uma pauta importante, que é, às vezes, a gente romantizar essa questão de excesso de trabalho. Quantas horas eu trabalhei no dia, não sei o quê, ter uma vida que tu trabalha a madrugada toda, 10, 15 horas de trabalho além, a Mas quem, isso tem a ver com a profissão também, eu acho, né? Porque a gente vende muito eu presa. É difícil ter gente que tenha além. mais de dois, que é os casais. E aí, durante o dia tu vai fotografar, e aos fins de semana tu tá fotografando, e uma hora tu tem que É editar. porque se ri muito, tipo, vida social, não sei o que que Sim, é, sim. não sei o que. E fica achando que isso é normal, não é. Não pode. A gente tem que pensar. E vocês, para vocês é quase não é óbvio isso, porque vocês têm uma maturidade na profissão, sabe? Mas no momento que a gente tá, Ale, eu me considero aí que faz 6 anos que eu sou fotógrafo, que eu tô nessa profissão. Uhum. Até a gente entender, se perceber o corpo, a saúde e tudo mais dentro disso. Tudo bem que o Gui que é o editor, o Gui, mas também eu sentia falta do meu marido. Então eu sofri com a nossa profissão nesse sentido. A gente paga o preço. E sem falar no que a gente já comentou de sábado e domingo, por exemplo. Enquanto o povo tá descansando, a gente tá trabalhando, Não, é uma profissão muito né? legal, mas tu paga o Domingo a gente preço. tá podre, a gente não tem o lazer com Não. com o Não, filho tem da condições. maneira coerente, assim, da maneira sim. legal. Então a gente tenta É, ali. e isso, por muitas vezes, vira um hábito. Hoje eu tô tentando aprender a dormir cedo, por exemplo, é algo que tá totalmente fora. Hoje a gente tá sentado aqui, eu tenho para editar o casamento do fim de semana, que eu não editei porque eu quero esperar um pouquinho. Mas toda essa parte de IA, depois, né, de muito treino, vem meses de treinamento para IA fazer o que a gente faz. Sim, Sim. sim. Mas agora tá um nível de não precisa só conferir as fotos, que o Aftershoot ali que a gente usa, ele seleciona com base na sequência. Então ele pega uma sequência de fotos, vai ver a melhor Aftershoot nos dali e patrocina. vai, se seleciona. Depois tu pode conferir a seleção e a edição ele vai treinar com os teus catálogos, a tua edição. Pô, que Então massa. é simples, mas o nosso chegou agora uma hora que tá muito redondinho, a cor, tudo mais. Então só tem que dar uma conferência muito Só básica. pra Já ajuda muito, né, Eu, Guilherme? ah, a Não, gente, não ajuda, resolve. Resolve. exato, e a gente, nossa Resolve. rotina mudou muito Não por seja causa disso. modesto. É, Tipo, não, hoje a gente resolve. chega do evento, eu faço backup e já deixo selecionando. Na segunda-feira Já Que tá dá pra massa, entregar se a gente quiser, que sabe? legal. Inclusive, a Aftershoot, ela não vende o produto dela como um produto só, um produto inovador que vai entregar rapidez e tal. Ele vende qualidade de vida. Qualidade. Ele trabalha É isso isso aí. aí, é isso Porque aí. é isso. Os fotógrafos têm, né, O tia? A fotógrafo tá maioria. acostumado a E trabalhar. como é uma profissão que não é regulamentada, a gente sofre com isso também, né? Tu tem Sim. que ter um planejamento muito bom eu sempre falo assim, sabe? Tu Previsibilidade. tem que ter um planejamento pessoal muito forte, né, cara? Porque um dia nós vamos ficar, tipo nós já estamos, né? Daqui uns anos a gente não vai estar, vocês vão estar Tem a no saúde. mercado e É. nós vamos parar, porque nós já optamos, já colocamos Sim. data, né, para isso, né? Quando chegar na Então, nossa maturidade, nós vamos estar então parados. nós vamos ter parado, se Deus quiser, né, cara? Então, A gente fiz a minha conversa muito sobre história, tenho isso. meu legado, né, ali. É uma coisa que isso não se rouba porque, tipo, a gente deixou eternizado ali na mão das pessoas, né? Sim. Álbuns e álbuns, né? Então isso aí, isso é muito gratificante, né? Agora mesmo esse ano nós temos ali uns 20 eventos, são meninas que nós fotografamos no primeiro aninho. Então, A né, gente fez 15 acompanhamento, anos, na verdade. Sim. acompanhamento, 15 anos, casamentos, Isso é massa. formatura. Isso é Então, muito quando tu legal. começa a viver esse ponto na Aham. foto, né? Isso é muito bacana. Eu acho que qualquer profissão, né? Sim, sim. Mas Isso é muito legal. voltando para nós, né, É uma evidentemente. história. É uma história. É uma Não, história, então. imagina. Eu fiz só esse Hoje a ano já Lisiane foram atendeu 2, uma 3 menina de finais de semana. acompanhamento. E aí ela dizendo, não, eu quero a tia Lise. A tia Ai, gente, aí eu vou, meu coração se Claro. enche. A gente tem aquele caso da Isa. Mas Da tia daí Liz, a Isa, não, mas, foi a mas eu primeira vez que gosto dos fiz. dois. Diz ela, eu gosto dos dois, então eu quero metade, metade. Aí, o pessoal entender, tem uma menina que vai fazer 15 anos que gosta muito E vocês fizeram da desse gente e acompanhamento? deles. E deles, então a gente fez um ensaio, a Liz e o Everton vão fazer a festa. Ai, a Isa é um amor. Ela Mas é uma até paixão. essa parte é muito legal trocar com vocês de certa forma de carreira, porque a gente pensa muito nisso. A gente fala muito sobre o que a fotografia nos traz, ela nos tira muita coisa. Ah, sim. Principalmente enquanto nossas famílias estão juntas no fim de semana, a gente está cobrindo a história de outras pessoas. Quantos aniversário e festa sábado vocês deixaram de ir? Eu não fui no enterro da minha avó, cara, da fotografia. Isso infelizmente, isso é Isso é comum. uma mágoa que eu tenho até hoje, assim, sabe? Claro, não, já superei isso aí, né? Sim, sim. Mas é algo que me marcou muito, sabe? Porque Sim. era uma pessoa muito especial pra mim. Eu tinha um aniversário à tarde, né? Eu lembro, inclusive, do cliente, tudo. Depois fiz os 15 anos da filha dele Sim. e eu não fui.
Entendeu? Não pude, só passei, vi aquela cena ali, não pude dar um abraço em ninguém, não pude conversar com ninguém e partir para aquele aniversário. A Cheguei gente. lá como se nada tivesse Aham, sim. acontecido, né? Então, Gente, Eu queria perdi uma cliente por causa disso. Só por que não foi ir. porque foi o velório do meu avô e eu disse, tu não abro mão. Sim, Porque era ele que estava ali. Eu Aham. não deixei de atender, pedi pra menina que trabalhava com a gente, com a Mayara, pra fazer as fotos. Era foto de estúdio, não era nem evento. Uhum. Sim. A mulher nunca mais nos procurou. E eu disse, ok. Acontece, tá Sim. ok, tá ok. Escolhas, né? A gente pode. Uhum. A gente pode, né? Esse é o momento que E a é o gente que eu, pensa. E a quando gente a gente fala muito pensa, família, né? Porque se tu tá família. com algum problema, querendo ou não, é Isso, quem vai estar ali do teu lado? mas Exato. esse, isso mas o demonstra que os a teus gente aprende? valores pra ti e também pros É, teus. Pros filhos, Não, além dos filhos, É. óbvio, pros pros clientes. clientes. Pros outros clientes que viram, que vão ver aquele contexto, aquilo ali, que vão te ver lá. porque na real não era Eu tive que cliente, desmarcar. né, Elisine? A gente hoje sabe que não é cliente, porque se fosse um Ah, cliente, uma pessoa que te Sim. Que respeitasse, compram Sim. a ela Liz jamais e faria o um comentário Everton, desse, né? não Claro. ia. Uhum, E com a certeza. gente hoje, essa parte dos eventos, a gente direto fala, tá, a gente vai ter que fazer um plano, porque a Lilian agora vai fazer 6 anos e ela já tá começando a incomodar. cobra. Cobra. Aí, o fim de semana, tipo, a gente tá sempre trabalhando. A gente não acordou ainda, vamos pra próxima. Tu sabe, ô, Acordou Guilherme, no que sentido de estar Aham, querendo, né, a levantar, tá gente, querendo. que de repente é o vendo caso de hoje. vocês. Nós, assim, E já é de nós só tarde. suportamos toda Buscando essa corpo. carga desses longos anos, assim, em função da gente trabalhar junto Sim. e em função de nós trabalhar em casa, Então, né? Então, assim, ó, o que que acontece? Tava ali, o Lucas tá olhando o desenho dele, aquela coisa toda ali, entendeu? Eu largo ali o que eu tô fazendo, entro lá, vou lá dar um beijo no meu filho, brinco com ele, dou uma aguinha pra Quantos anos ele. eles têm? Só A Júlia, 24, o Pedro, 14 e o Lucas, 7. 4 Só para entender a trajetória. Aham. Isso aí. É. 3 línguas É. diferentes. já é totalmente. Totalmente É Três mais um diferente. desafio, hein? 3 gerações. Então, Imagina agora o mais o Reborn. E mais Ah, reborn, o mais Reborn, reborn. agora tá chegando essa semana, eu Não vou é começar a muito editar diferente. agora com o After aí. Não, mas aí eu vou botar ele junto comigo no computador quando eu editar e fazer Não, o reborn a gente já entregou a em ótima 2470, deu, não. Vamos com lentezinha mais tomar esse leve, tijolaço. sem gripe, carrega as baterias nos bolsos. Não, é o Reborn é tri, E, mano. gente, Não. eu tenho uma curiosidade imensa de conhecer a Liz e Everton empreendedores também. Como vocês foram pensando através desses anos de estúdio, de marca de vocês, tanto inovação quanto estratégia, marketing e tal. Sim, voltando ao que a gente Vou, falou lá, a vou carreira não iniciar. se constrói só com uma foto boa. Sim, sim. Exato. E aí, vou começar com um tópico que foi o ápice, né, pra todo mundo. Pandemia, pá, estourou. Eu e Gui, a gente. A gente tinha começado o estúdio há 3 meses. O Gui na tinha pandemia. 5 anos de foto e 2020, alguns isso. eventos marcados, alguns eventos aqueles pagando ali mensal no Uhum. boleto, eu gerava o boleto pra ele, marcava, Começou a tom. pandemia, eu trabalhava, fazia 1 ano que eu trabalhava por conta. Literalmente, assim, falou, E largou fazia de 3 todos os meses lugares. que a gente já chegou aqui em Camacuã. E aí vem a E pandemia. Aí aí veio a a pandemia. pandemia. Que Mas loucura. o Gui já tinha ali um portfólio de uns Comecei a 3 fotografar com anos. 15 anos. Mesmo, semelhante contigo, só que como trabalho foi só a partir dos 18. Sim, sim. Aí o que que a gente fez? Álbum com a Boing. Álbum. Álbum. Do quê? Do Tudo que que já tinha. tinha. E Aham. não tinha álbum, porque a gente não tinha ainda a cultura de Sim, vender álbum. claro. Era só o digital, o digital, o digital. Sim. Oi, tudo bom, Júlia? Cara, tua formatura tava linda demais. Eu tava olhando aqui. A gente pensou em fazer um álbum pra vocês, pra ti, sei lá. E eu tô te mandando aqui como ele vai ficar. A GoImage tem o 3D, O né? 3D. A Sim, gente faz isso até hoje pra Porque vender. agora, por causa da pandemia, a GoImage tá com sim, uma buscar baita, estratégia, né? tá com uma baita oportunidade, Uhum. tá com o negócio, então eu acho que é o momento certo. Mandava, Ali a 3D é a toma. melhor coisa, né? pra Aquilo formação. ali não foi 50%. Essas vendas extras, a Foi gente vendeu pra 20%. amigo. Aham. Eu fiz álbum de fotógrafo que eu não sei quem é, que a pessoa não sabia o nome, sabe? Fazer o álbum pra Sim. ela, Foi isso e depois algumas fotos de comida na época pro roxo, a gente fez alguma foto coisa, mas foi pouca produtos, coisa tal. porque. Mas o mais foi isso. E depois a gente começou a fazer esse acompanhamento em casa, É, eu estilo fiz. lifestyle. Uhum. Agora eu parei um pouco, mas eu fazia muito foto Nossa. pra restaurante, né? Sim. E foto produto. Só que eu fazia aquela foto mais direta, né? Sim. Bem iluminada, uma coisa Sim. bacana, melhor do que estava no mercado. Né? Sim, sim. Tem muita coisa legal, sabe? Então eu tinha muita facilidade de iluminação, eu curto muito esse tipo de Aham. foto, mas nunca me especializei naquilo ali, né? Sim. Então a gente fez muito isso aí. E aí depois na pandemia entrou, claro, a pandemia já estava já no macaco velho nos outros. Ah,
Já tinha, foi na pandemia que vocês largaram, tipo, diminuíram a equipe? Ou Na pandemia. foi na pandemia? Foi. Na pandemia era nós, mais Era um uma cinegrafista fixo, mais uma fotógrafa e mais 2 freelancers direto, né? Os Isso, guri trabalhavam direto. CLT, então essa galera mais os freelancers. Mais É. freelance, todo mundo Aham. carteira assinada, Sim, tudo, sim. né? Aham. Então, para nós gerava uma despesa muito alta, né? Então, Total. tranquilo, pagava, sempre paguei em dia, pessoal, né? Tudo. Então, na pandemia, chamei, liguei pro meu contador, cara, preciso ver a rescisão de todo mundo, né? E tal, um lá e tal, um lá recebeu tanto, outro tanto, Mais né? E seguro do que tu tinha, ficar por É que exemplo, segurando a quando pessoa a minha sem. irmã é que trabalhou quando comigo, tinha falaram fazer assim, ó, quase 15 anos. esse ano não tem mais Aí tu evento, imagina. a gente olhou, a gente não tem Não, eu condições de fiquei continuar assustado. pagando, que não tá entrando, Sim. Claro. Ah, foi um chororô, né, Guilherme? né? Nós tudo Porque ali assim, chateado com aquilo ali, né? graças a Deus, os nossos clientes também não pediram devolução de dinheiro. Sim, Hum. a gente tinha vários contratos já Esse É. foi e ótimo pra foi nós ótimo. também. A gente teve um que não foi cumprido, tipo, porque desistiram de fazer uma festa de 15 anos, que a gente fez esse ano a formatura da menina. A gente pegou o contrato lá em Pois 2020 nós também, a gente e trocou por foi isso. ensaios, Mas por... Só graças que a Deus assim, a ó, gente não. vocês estavam, sei lá, um ticket aqui, a gente tava aqui e caiu e vocês fizeram isso, porque também Nós tem a tivemos que questão do Na estúdio, verdade, devolver, né? todo mundo O caiu. nós estúdio, devolvemos, então o baque pra vocês foi infinitamente foi. maior do que pra nós, que inclusive A gente estávamos conversou isso começando. com os amigos que a gente gravou aqui. Se estourasse a pandemia hoje, o nosso rasteiro seria muito maior do que foi. Ah, Porque na época a gente tava chegando na cidade, então a gente não Tava tinha aqui, tanta coisa. tá. A gente não morava, não, sei lá, aluguel, tipo, N coisas. não é fácil, Guilherme. Estourando hoje, pra gente, seria. Nós, assim, aquela primeira semana, pra nós foi legal, sabe? Nós paramos, ficamos dentro de Sim. casa, a gente comeu, olhou TV. Claro, aquele negócio, né, assustador, né? Mas a gente achando Sim. que nem ia E chegar nós pra ali, nós, né? mas isso aí daqui uns dias vai passar, Sim. daqui a pouco passou um mês, daqui a pouco passou outro, tipo, a despesa não baixa, né? Aí eu tenho meus amigos, né, porque eu revelo minhas fotos faz uns 12 anos, mais ou menos, né? Tem revelação Trabalhei com a GoImage de uns 10 Sim, anos hoje pra você. cá, eu faço, né? E aí, então, liguei pro pessoal da Digimage, né, que são os parceirão, né? Eu digo, cara, esses boletos aqui não tem como pagar. Aí o seu Gilberto, que é o proprietário da empresa, ele disse, não, cara, fica tranquilo, paga como tu pode. Eu mandar entrar no sistema ali, né? E nesse meio tempo, uma máquina minha tinha uma manutenção, Guilherme. E ela deu 8 mil reais de manutenção. Era 8 boletos de R$ 1.000. Nunca mais esqueci Sim. daquele, mais o Não boleto tem dos como esquecer. insumos, né? Então, e aí só da Digimage eu tinha uma dívida de uns 20 mil reais, cara, Sim. parado, né? Tô gastando aí quase R$ 1.000 de luz. Enfim, né? Toda uma função toda de pô, parado, gente. Não tem como, não existe esse milagre, né? Assim, não tem como, né? Aí então isso aí foi assustando. Nesse meio tempo, aí a Júlia fazendo faculdade. Sim. E nós ainda pagávamos uma parte da faculdade dela, né? Claro. Não era integral, mas ainda pagava uma parte do que tinha que ser feito lá. E a Júlia não podia parar. Aí eu tinha que levar a Júlia em Novo Hamburgo. Eu precisava lá em Novo Hamburgo ainda para não, em função da contaminação, aquela coisa toda, fazer uma viagem 4 horas da manhã, ia lá e tal. Um dia eu tô passando em Novo Hamburgo, passando na frente de uma escola de gastronomia. E eu, como vivo na cozinha em casa, né? Uhum. E é um hobby que eu tenho, né? Eu olhei aquela escola e digo, cara, eu perco um dia inteiro aqui, porque eu chegava quebrado, né? Sim. Dormia até as 9, 10, depois vim embora, chegava 4 horas da tarde em casa. E o curso era ali naquele meio tempo, né? Eu digo, cara, eu vou fazer um curso. Lá, conversei com o pessoal, né? Eu digo, cara, eu preciso fazer um curso, sim, assim, eu fiz um curso de 8 meses. Eu ia entrar nesse ponto. A ideia da culinária surgiu durante a pandemia. Surgiu durante a pandemia. O Gui fez a mesma coisa, que ele fez em casa sozinho. Eu fiz cursos de pão, de pão fermentação natural, esse tipo de coisa. Não, e é legal, né? Porque isso, Sim. eu não sei pra ti, mas pra mim, assim, minha cabeça. Tem uma fuga. Cara, eu desligo, né? A Lisiane disse, tia, tu trabalha que nem um doido nisso. E eu disse pra Lisiane, isso, eu te falo pra ti que eu tô inteiro. E mentalmente eu tô pronto pro evento de sábado. Entendeu? Então é um negócio assim que eu não sei nem te explicar o que gera isso em mim, Uhum. mas é muito bom, tanto que eu tenho envolvido até hoje, né? E aí então fiz o curso, 8 meses. Aí eu vinha. E a pandemia rodando, né, cara? Aí eu saía de lá 10h30 da noite, viajava e chegava no Camacuã 1 hora da manhã. E às vezes com chuva, temporal, peguei um monte de coisa. Um dia eu vim até chorando na estrada, digo, o que virou minha vida, né, cara? Uhum. A gente trabalhando, né? Agora essa Cenário. coisa toda aí, Sim, sim. será que eu tô fazendo a coisa certa, né? Hum. Investindo noutra área. Eu tô... aham. Aí, Guilherme, enfrentei um outro problema, cara, que foi mais ou menos o que nós estávamos falando no início aqui, da nossa categoria, né? Que infelizmente na pandemia também, vocês acompanharam de repente de longe ou de perto, a gente conseguiu conhecer também quem é quem, né? Sim. E a gente sabe Mais que, ainda. que para puxar para baixo é maioria. Então, infelizmente, é uma realidade, né? E eu falo isso de peito aberto, né? E assumo que eu tô falando, né?
porque eu vi isso na pele, né? Então, quando eu fiz o curso de gastronomia, eu sofri uma pressão, cara. Não foi de clientes e nem da sociedade, sabe? Foi da minha categoria. Eu tô Sim, correto. aleatória aqui, não tô entendendo. Não, vou Desculpa explicar aí. para Não sei vocês. se tu vai explicar, se vai ser à vontade. Não, vou explicar. O que que aconteceu, Guilherme? Eu ali, tô entusiasmado, né, Elisiane? Bah, cara, tô aprendendo outra coisa. Tia, tu vê, né? O cara, 30 anos fazendo uma coisa e ter cabeça, né? Isso eu escutava lá no Hamburgo. Cara, tá de parabéns, meu. Sim. Porque eu lidava com gente sim. empreendedora e pessoas que, cara, que são dono da escola, dono de uma distribuidora de carne, dono de uma revenda de carro, gente que tem 3 negócios, cara, Claro. fazem faculdade, entendeu? E eu Claro. preciso estar no meio dessa gente, né, cara? Sim. Eu preciso me relacionar com esse tipo de pessoas, né? Uhum. E isso me faz muito bem até hoje, tanto que eu tenho amigos lá incríveis, né? Então, o que que aconteceu, Guilherme? Aí eu vim para Camaquã, com esse gás, né? Pá, tô empreendedor, né, cara? Tô começando a empreender em outra coisa, cara, que bacana. Cara, algumas cabeças dentro da nossa categoria. Aproveitando o gancho, se quiser dar um close. Que é- Meu, abra, Não, meu. não, não, Abra, meu. né? Abra, pode Até abrir. dar um Aqui é close, pra né? falar, cara. Não, mas é isso aí, né? O que tá ruim dentro do nosso rolê Não, aqui e o tem que que eu, ser dito. Se a gente não falar, a gente e o não que vai eu falo, quebrar. isso eu já falei para alguns, né? Aí o que que aconteceu, cara? Bah, o cara abandonou a fotografia. O cara tá em depressão. O cara não sei o quê. O cara agora virou assador. O cara, bah, loucura, largou tudo, sabe? Mas sempre puxando para baixo. Cara, sabe, eu tô Só ouvindo que tu falar, tá, meu, que massa! Olha que incrível o que não ele é. conseguiu fazer. É que nem Só o todos que que têm essa acontece, visão, né? só o Né? que que acontece, né, Guilherme? Isso aí, às vezes, assim, cara, bah, o Guilherme e a Lê, porque eles são assim, tô puxando vocês para baixo. Cara, Eles são. um exemplo, né? Não, mas não é tudo. Não, cara. Por exemplo, se chegar lá no meu estúdio e hoje você. Porque as pessoas esquecem, cara, os colegas, alguns aí que são meio maturos nessa parte, eles esquecem que o cliente dá nome, cara. Sim. O cliente sempre deu nome. O cliente O cliente dá fala. nome, cara. O cliente E o cliente é fala. bacana e o cliente não gosta disso. Tem muita gente de muito caráter, muita coisa que tem pavor desse tipo de Uhum. coisa. Então, o que que acontece? Vêm os nomes, né? Eu digo, não, mas não pode, cara. Eu ajudei essa criatura, cara. Cara, nunca fiz nada pros caras, entendeu? Aí nesse meio tempo, começou a me dar um baque, né? O cara tá montando um buffet, vai concorrer com fulano, com ciclano, Beltrano. Aham, que legal que ele vai E concorrer, vou poder te não, ajudar. mas não era a tava ideia, trazendo né? nem Até porque eu Não é- tinha não- amigos, né, de uma área, assim, que nos deram uma ajuda, assim, Não, incrível, cara, né? No nosso início da nossa caminhada, né? Pessoas que a gente vai que tem gra- desserviço vai ter desnecessário. gratidão pro resto da vida. Não, mas isso assim, ó, tu vê que foi um episódio, né, Lisiane? E não foi um episódio de um mês, foi um episódio de um ano, cara. E nisso eu fazendo meu curso e tomando paulada. Por isso que dava conflito, né? Eu digo, pô, cara, o tempo que eu tô gastando aqui, de repente eu posso investir, vou estudar mais fotografia, vou fazer, vou acontecer, vou tal. Só que o que que tinha? Era necessário numa questão de saúde mental, cara. Sim. Eu tava doente porque eu fui abalado Claro. na minha área. Aquilo ali me bloqueou de um jeito, né, Lisiane? Nos bloqueou de uma forma. Eu precisava entrar numa outra Ocupar a coisa, cabeça que de era uma coisa. ocupar minha cabeça porque pra melhorar, né, como pessoa de novo, né? E isso aí o pessoal não quer saber, né, cara? Sabe que esse foi um troço legal da pandemia, que teve muitas coisas que surgiram por causa da pandemia. Eu vejo empresas em Camaquã, pessoas que tiveram iniciativas Muita como a coisa tua, legal, né? por causa da pandemia. Eu não sabia que tinha surgido literalmente na pandemia, né, Surgiu esse na negócio. pandemia. Cara, isso pra mim é a história. Tô passando ali na frente, vou fazer um curso, pá, faço A e gente agora tem tu a tá aí, página da Bugeria, tem churrasqueiro, meu, mais de tá 2 louco. mil E é seguidores. bom pra caramba, meu, é Todo bom pra dia caramba. recebo. Uma vez ou outra Hoje eu consegui num mesmo, evento ali que o Everton é, tá, né? É. E aí, hoje mesmo eu recebi, agora à tarde recebi E aqui aí, um pedido nesse de orçamento, mesmo sabe? tempo, eu consegui fazer o quê? Chamar as famílias para o estúdio. Porque chegou um ponto que durante a pandemia, aham, né? Pô, tá todo mundo aí, tem pessoas adoecendo, né? Tu tá perdendo familiares. Por que não registrar, já que tá todo mundo bem? Sim. Então, aí eu atendia uma família por dia, né? Para depois até poder manter Todos a os cuidados, né? higienização, Aquela coisa todos toda. aqueles cuidados. sim. Mas foi um boom, assim. Isso foi Porque muito legal. aí, assim, ó, ia avó, ia, Sim. sabe, Pessoas que não iriam cachorro. normalmente. Tu Não fez iria. o A gente, contramão. inclusive, Guilherme, algumas famílias a gente fotografou e meses depois o pai faleceu, a mãe É. faleceu, a avó faleceu. Então, isso nos, Sim. isso Teve nos pessoas assim que nos marcou marcaram demais, muito, assim, sabe? sabe? Isso foi Muitas. muito pesado por um lado, mas foi uma coisa, É. assim, que foi gratificante E pra aí, o gente, que mas foi... nisso também aconteceu de muita criança começar com transtornos, com problemas. Aí as mães, eu não vou mais fazer foto porque não para.
Ah, porque não olha para a câmera, não sei Desencadeou o quê. muita coisa, né? Como eu já tinha uma faculdade, quando eu casei o Everton, já tinha feito biologia, acabei nunca exercendo, eu aproveitei e fiz uma pós em neuroaprendizagem. Entendi. Então, o que Vamos aconteceu? fazer outro só sobre isso, pelo amor de Deus. Então, o que aconteceu? É, Eu comecei a isso para explicar nós para o meu desenvolveu muito estúdio, cliente, Elisiane. Deu um tenha salto calma, nisso aí. Ah, tenha não. paciência. Se tu Te tem atendi. tempo, vamos marcar a tua sessão para o dia que tu tiver tempo. Porque precisa primeiro reconhecer, precisa ver. A paciência eu tenho e eu sei como lidar. Sim. Então, aí foi outro Porque tu gancho. atende muitas pessoas, muitas É. crianças autistas e tal, Sim. né? Com muita facilidade, entendeu? Cara, me conta assim, o É. que que tu, o mais de precioso, assim, cara, nesse curso? Vou fazer esse curso porque, claro, gosto. A gente enxerga vocês pra frente, a gente não enxerga vocês pra trás, sabe? É. Mas foi O foi Everton e um o boom que me deu, Business sabe? novo, que, né, já não é tão novo, mas nesse sentido, perto da fotografia é novo, né? Sim. É o retrato disso. Vou empreender aqui, já, final de uma carreira, quase final de uma carreira. Toca mais um. Ah. Claro, isso é muito massa. Uhum. E tu aí, bom, vou pra frente, aprender. Escolheu isso como? Por que tu escolheu essa área? A neurolinguagem. A A neuroaprendizagem, neuroaprendizagem. em função disso, porque eu vi que Por as causa das crianças crianças. necessitavam, sabe? Sim. Elas necessitavam se olhar, porque chegava e dizia assim, ah, porque não tem educação. Ah, porque não sei, sabe? Não via o lado da mãe. E qual é a mãe, qual é o pai que não quer registrar o seu filho? Né? Mas em função de alguns transtornos que a criança podia apresentar, ainda mais em locais diferentes, porque estúdio fotográfico tu não vai todo dia, né? Tem clientes que vai uma vez no ano, duas vezes no ano. Tem Então gente que não vai. tem gente que não vai. Então tinha clientes que não iam, tanto que eu não tinha nem colocado na minha bio. Depois de um tempo eu disse, "Everton, acho que eu vou ter que colocar para as pessoas entender, né, que eu tenho algo a mais para oferecer." E dentro do que o Gui nos perguntou, como que a gente age nessa forma de planejamento e tal. Nós sempre cuidamos assim o mercado, sabe? O mercado tá indo para cá e a gente tenta ir para lá. Sempre foi assim. Para além da fotografia. Sempre foi assim. Trabalhamos além da sempre assim e nunca perder esse lado humano, né? Que é o que a gente tenta manter, É o que a gente sempre correu atrás. preza, incrível, assim, sabe? Então, E é isso. Hoje, as pessoas nos escolhem fotógrafo normalmente pela pessoa. Fotografia é um complemento, né? Com Então, certeza. é nessa parte que tudo faz sentido. A gente tá As pessoas, muitas vezes a gente fecha contratos aqui em casa sem mostrar a foto para a pessoa, porque ela veio para ver como é que tu é. Se tu vai identificar contigo, se vai gostar de ti, para estar com ela. A foto, Guilherme, a foto Mas elas 90, não sabem que foto elas querem. Guilherme, Elas não querem elas não sabem a sombra, elas não sabem o que é 90%, saturação. Não, Elas elas não, querem a tua assinatura. eles querem uma foto de qualidade, o registro, a memória, principalmente quando é evento, né? Uhum. E aí elas precisam olhar agora a pessoa, só que elas às vezes não sabem disso. Ou muitas vezes elas não sabem. Que na verdade elas estão comprando o fotógrafo, não a foto do É. fotógrafo. Claro, porque se sabe tiver um que pouquinho. O bonde dos O- dois é interessante, Vai- né? olha, eu não E quero, melhor, né? até não quero assim falar besteira, mas eu vou dizer pra ti assim, 90% das reuniões que eu tenho, eu não mostro foto. A gente vai para O pessoal só vai perguntar o preço, Vou te pagar, confessar dar uma coisa. entrada e Sabe por tchau. que que eu mostro? Pra vender algo. Senão eu não mostrar. Não, eu Eu como já preciso que elas vendo o olhem. álbum, né? Não, Eu mas já é que a vendo. gente já faz venda casada. Não, e até o álbum, entendeu? O álbum é junto, né? Eu Conta assim, aí ó. como é que eu. Como que O- é a dinâmica de vocês de um evento. Ô, Lizzy, eu vou casar com o Gui, a gente vai fazer lá tal dia o casamento. Como é que é o preço de vocês? A gente tem E assim, aí? ó. O que que O que que a gente faz? Primeiro a gente dá uma introdução para saber se a gente já conhece, fica mais fácil. Mas se tu não conhece o cliente, a gente convida para fazer uma reunião, né? Para a gente poder saber o que tu tá esperando do teu evento. Porque que nem eu e o Everton, a gente tem com nós assim, independente dos anos que a gente está no mercado, eu acho que cada evento é particular, cada evento é seu evento, porque ali, para nós, pode dizer, é mais um sábado que nós vamos trabalhar. Não, Não, é o Não, sonho mas- da lei do Gui, Não é. entendeu? Cada um. É o jamais. sonho. Cada um. Vocês ficaram quantos anos, de repente, fazendo aquilo? A gente tem clientes que sonharam com aquilo 2, 3 anos, sabe? Tem os Tem sonharam aqueles 10. tem aqueles que é da noite pro dia, né? Tem aqueles que estão A gente casando na segunda resolveu. vez. Se vocês entrarem na Segunda minha vez. casa hoje e perguntar para meus filhos dizer assim, o que que teu pai fala quando tá atendendo? Eles vão dizer para vocês, respeite os clientes. Sabia? Eu chego lá, cara, faz o que vocês quiserem dentro de casa quando tiver nós. É. Agora entrou, tocou aquela campainha ali, vocês respeito. respeitem. Essa Respeito. TV, essa viagem, essa escola, tudo sai dali. É essa pessoa que está nos trazendo. Então, esse é o primeiro ponto
que eu valorizo, sabe? O Uhum. cara vai lá, ele dedicou, ele planejou a festa dele anos e Dedicou anos, tempo entendeu? pra conversar Tempo, com a gente. financeiramente falando, entendeu? Pô, cara, eu vou chegar no dia da festa, os caras não vão honrar o cara, Depois entendeu? eu te conto o que que a gente fala pra Lili, mas segue o fio da questão de. E aí, fez a reunião? E aí, a partir dali, a gente vê se o cliente já pensa em um álbum personalizado, que é as fotos 1521 avulsa, e um álbum personalizado, ou se é um álbum editorado. A última opção que a gente dá para o cliente é arquivo. A gente não gosta Sim. da A venda de última arquivo. opção. A última Nossa venda opção, de arquivo é se 5%. puder, a gente nem oferece. Aí, digamos, a Lê vai e diz, Lise, tá, mas e se Uhum. tiver o arquivo? Aí Ele, tu tem ele que até ter. pode ter os arquivos, mas ele vai ter que ter um álbum, Sim. Agora, eu entendeu? vou A fazer uma gente sempre pergunta foi. que eu tenho milhões de respostas pra ela, Uhum. mas eu quero ouvir de vocês. Por quê? Por que não entrega as fotos digitais só? Por que não fala? Porque a memória. Posso responder? Deixa eu. Não, a memória, e eu acho assim, ó, profissionalmente eu tô dando um tiro no meu pé, Totalmente. Uhum. entendeu? Eu penso assim, ó, porque É que o Evo tem a o cabeça que que, empreendedora, né? o que que acontece, gente? O que que acontece? Ó o Goimas. Não, mas o Se que que, liga nesse fio aí, ó. e assim, o que que eu penso, né? Eu penso assim, Guilherme, ó, bah, tem o Guilherme Agui, tem o outro que vem, tem tal, bah, são vários profissionais e tal. O pessoal, o mercado vai mostrando mais ou menos como é que tá acontecendo a coisa. Cara, eu não me preocupo assim, sabe? Eu, numa época do Photoshop, que eu comentei com vocês, né, Elisane, nós cometemos um erro. Aí tu olhava, aí começou a ter internet, né? A internet ficou um pouquinho mais acessível naquela época, né? Aí tu entrava ali, Everton Rosa. A Everton Rosa puxava, ele já usava um filtro no Lightroom, né? Tipo um preset ali que era mais azulado, uma Sim. coisa mais gótica, assim, um negócio muito bonito. Mas pro trabalho dele, pro cliente dele, os locais que ele ia, as noivas que ele atendia, Sim. o público que ele atende Arquiteturas, né? de alto gabarito, cara, combinava muito. Público. O que que o Everton fazia? Ah, já vou fazer uma coisa parecida, tipo Everton Rosa. Aí eu olhava lá o pessoal lá da oficina da fotografia, os Reicher, eu já puxava um verde, um amarelo, botava. Só que eu cansei, sabe? Eu entreguei vários álbuns com gótico, com amarelo, com preto e branco, entendeu? Porque Aham. eu queria mostrar que eu sabia, Sim. Uhum. entende? Sorte que a fotografia ficou bem, em uma composição bonita, uma linha bonita. Ela não vai incomodar, mas a cor vai. Sim. Aí eu penso hoje, 15 anos depois, o cara tá lá, tá ouvindo falar aqui, vou olhar, olha aqui, cara, essa foto podia ter sido colorida. Mas isso Essa foto podia ter- só a jornada vai nos ensinar. Exato. entende? Então, assim, a gente caiu nisso aí. Mas o arquivo nós somos, não é contra no sentido radical, né? Eu tenho Claro, arquivo, né? claro, claro. Tanto que agora mesmo a noiva acabou de me pagar hoje os arquivos restantes, né? Tu quer os arquivos restantes? Ah, eu quero. Então tá, é tanto. Então eu vendo os arquivos restantes, né? Mas Sim. ela tem o álbum e tem as fotos reveladas. Sim. Por quê? Domingo, Dia das Mães, ela tá lá. Vamos olhar minhas fotos? Vamos. Passar na mão de todo mundo. Cara, que foto bonita. Ninguém Quem para na fez? frente Os da TV. Lindemann. Aham. Ninguém para na frente da Entendeu? TV. Os Lindemann fizeram. E nem o Vamos celular. olhar minhas Não fotos. quero Cadê ver o no meu celular. Tu pendrive? tem o restante, Ah, porque vamos tu vai olhar acessar uma aqui no internet, né? TV. Ai, não tá abrindo. Ah, não tá abrindo. Não, cara. Então eu disse, Lisiane, isso é tiro no pé. Aham. Então nós, né? Os caras são antigão. Um motivo só. Tem bem mais. Não, aí tipo Tem assim, uns quantos, não, né? esse é o nosso principal, né, Ale? Assim, tipo, os caras são antigão, a gente já ouviu isso, né? São mais assim, mas, né, Ah, são conservadores. conservadores, não tem problema, sabe por Se quê? for também. Não, mas sabe, e aí tem uma outra questão, cara, que aí é do arquivo, que eu olho, o mercado vem pra cá, vem pra lá, proposta assim, proposta tal. Nós abrimos agenda, a gente sempre trabalha. Sim. Então, Lisiana, a nossa fórmula Tá funciona. funcionando. Tá Exato. Pra funcionando. alguém, Ponto. Tem funciona. resultado, meu velho. É o Então, que pronto. vale. A gente- Entende? Exatamente, É o que eu exatamente. penso, entendeu? Eu também. Eu só Dentro, vou, né, é só vou diferente. puxar antes para não esquecer, mas é maravilhoso para a gente que vê muitas pessoas falando sobre venda, tá? Sobre lá a reunião. Vocês que estão há 25 anos no mercado fazendo isso ainda, de falar com o cliente, fazer reunião, e vendo o pessoal que está entrando hoje, não, mas meu cliente não topa. Mas eu sempre tento conversar, mas as pessoas não querem conversar, elas querem saber o preço. É para mostrar que funciona, que é o que isso de chamar para conseguir fazer reunião, conseguir passar valor além do preço, é o que dá certo para o evento. É verdade. Outra coisa que na fala de vocês, que a gente concorda 100% é a questão dos álbuns. A gente acho que está nessa métrica também, a venda de álbuns nos últimos 2 anos. É muito difícil fechar um evento sem álbum. Mas a gente o gancho que a gente usa para a pessoa vir tomar café é que os nossos pacotes são personalizados. A gente personaliza principalmente a questão dos álbuns.
Então ela vem até aqui, a gente faz toda a reunião e no final a gente mostra todas as opções que tem Sim. de capas e Só tudo que mais. tem uma coisa que a gente E depois, e aí só monta o pacote depois, junto com a Sim. pessoa. Mas uma coisa que a gente se comprometeu, eu e o Gui, porque ele viveu isso em Porto Alegre. A questão de oferecer as coisas com nomes bonitos, Plus, Esmeralda, Ah, sim. não sei o quê, Sim. tarará, sem que, na verdade, fosse oferecido um bom trabalho. Sim. Dizendo que vai fazer um troço gigantesco, maravilhoso, e na verdade é o básico. É o que todo mundo oferece. Uhum. Então a gente se comprometeu a não fingir que vocês não podem vender uma capa MDF, ou não sei o quê, porque vocês têm o mesmo fornecedor que a gente, Exatamente. né? Tá ali pra todo mundo. E o cliente só Então vai a gente entender o que é vai. isso quando ele tocar, né? Ele vê Exatamente. Só que, o que a gente tem casado agora? Vocês também. Galera de 20 aninhos. Então, noivos, né, de 19, 20 ali. Então, eles até pode ter umas fotos em casa, uns troços, mas eles não têm essa. Muitos não têm mais a cultura de ver, muitos A não têm maioria, ali, né, gente? Eles precisam ser apresentados a essa coisa. precisa mostrar. Isso aí. Aí o que eu preciso? Mostrar. E mostrar a importância. E nisso entra ali uma fala de identificação, porque eu quero também que eles saibam que não vai chegar uma loira com cabelo comprido, que nem eu falo, de salto alto no casamento deles. Não vai. E além disso, mostrar. E aí, entra no sentido, a gente entrega o que vocês quiserem que a gente entregue. Mas a gente tem isso aqui, ó. Pá, 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 E pá. até o E principal. se vocês quiserem, eu não quero isso, diz que eu vou anotar. Ou se vocês dizem, como se fosse. É vocês que montam, eu quero que vocês contratem o que vocês quiserem. Isso E uma aí. coisa É que isso que a gente põe, o que a a gente gente coloca. consegue mostrar para valorizar mais ainda essa parte, a gente mostra o álbum do nosso casamento. Não foi a gente que fotografou. Sim. Mas a gente não tá falando sobre só a fotografia, a gente tá falando sobre a memória, A gente sobre tá o falando de registro. Exatamente. E é incrível como sempre tem um motivo para puxar o gancho do nosso casamento. Seja o local, seja o estilo, seja o fato de ser ou não católico, o fato de ser ou não. Sei lá, gente, tem milhões de motivos. Mas puxar o making off que eu não fiz no salão, trilhões de coisas, a gente puxa, mas eu quero que eles vejam que a gente também é família, que um dia a gente casou, Sim. que um dia. Até porque a gente tem essa carinha, né? Ah, A gente tem essa carinha. E se a gente não contar, não vai parecer que talvez que a gente tenha uma filha. Não. Olha o jeitinho que eu sou. Ah. Então, às vezes até preciso ter um lugar de fala para isso. Por isso não é, às vezes, legal só mandar as opções ali, tanto digital, impresso, Sendo que tem Prefiro muita gente que conversar, força explicar. e tu tem que mandar Não, alguma e coisa, né? tem- Tem pessoas que não abrem mão. Zezé, tem clientes assim que já vão É. para fechar. Liz, eu quero. Quando... Tem a Sim, tem. disponibilidade? Aí manda, aí Tem. manda. Tá, só me diz quanto é mais Sim, ou sim. menos. Aí eu falo, ó, eu vou te É, mandar. não, Não, normalmente aí não são fecha. casos e Eu vou te casos. mandar. Não, esses aí fecha. Tipo, eu vou te mandar o inicial. Tá, então reserva aí Isso mais aí. perto. eu Tu vou vai fazer falar um contigo. investimento comigo inicial de Pronto, tanto. entendeu? Exato. Você tu vai morrer com Aham. isso, independente de fazer É. alguma coisa. É. Não, então tá, tu já deixa reservado. Ó, Só já que tô te esse mandando é a mesma Pix aí, coisa, pode dar uma entrada e tal, Vou manda teus reservar. dados aqui, fazer um contrato e tal. Assim, tá. hoje a grande maioria tá assim, até. É. Né? Nossa, Esse é o nosso perfil de cliente, né? Sim, E, A eu reunião não consigo. tipo é só para detalhes. por exemplo, assim, ó, Uhum. A maioria eu hoje tá tinha com lá detalhe, contrato detalhes, para proposta total de evento. Hoje eu tive que tirar a palavra contrato do meu material, entendeu? Então eu faço tipo em PDF ali, especificando tudo, os valores, entrar tudo foi combinado. Uhum. Esse é tipo o meu contrato, o WhatsApp, então, né? Porque se eu tentei fazer isso, eu afastei o cliente, entendeu? Sim. No nosso Tem perfil, isso. né? Sim, Tem, exato. e eu Contrato. conheço. Eu conheço. Na hora de falar contrato, O pessoal, Tipo, não, vamos fazer ei, um contrato contrato, não. então. Não, o pessoal não gosta, o nosso cliente. E a Esse gente tem é- colegas que gente, É fazem. diferente. E nós temos, vocês perderam. e nós temos colegas que fazem de Prisma. boa isso, sabe, cara? O Sim. pessoal faz tranquilo, sabe? Ali, os dados, tudo, claro. Ninguém vai para cartório, nada, né? Tô dando um exemplo. Não é uma coisa, né? Mas assim, ó, não fica aquilo lá, ali o contratante, aquela coisa toda, entendeu? Sim. Então Não a é gente A tão. bota gente os nomes tentou, a ali. gente foi em vários Tentei. cursos. O quando meu, lançaram, assim. o meu público, o nosso cliente é Mas, mais e aberto. É tipo. a trajetória de vocês e a cidade ser pequena já traz isso também, de já ter Isso. essa confiança de mercado, além dos clientes já virem Eu prontos. só É. vou te dar um exemplo agora. Eu recebi segunda-feira, o pai do noivo que eu atendi sábado, né? Ligou. Eu fui fazer o evento, cara, sem receber R$1, entendeu? Mas esse Ai. público, esse público que eu atendo lá, eu tenho casamentos lá em 2028, 27 deles, entendeu? Sim, é outra Para realidade. esse evento não acontecer, nesse casamento típico, tem que morrer alguém. Entendeu? Perto. Então, assim, ó, eles são ainda num tempo de palavra, tu entende? Sim, exato. O público Fio que de tem não bigode. fica mágoa ainda. No Sim, tempo que ainda tem E isso aí é bigode. muito legal, sabe? Então, assim, ó, eu tenho essa credibilidade, nós temos com eles. perfeito. Pô, o Lindemann tratou comigo, cara, daqui a 2 anos ele vai estar lá.
Entendeu? E eu tô lá, só se, né? Não... Mas, Sim. e juridicamente também a conversa ali é válida. Aí o que Qualquer que ele fez? comprovação Aí é ele válida. foi lá, né, Gui, levou um valor alto, assim, Dinheiro, pelo que ele provavelmente. investiu, um dinheiro. Ó, cara, tá aqui teu dinheiro. Aham. Pagou Só um tudo. minutinho, vou pegar o seu nome aqui direitinho, ele dá uma notinha e tal. Não, não quero nota, cara. Não, É isso ué, aí. cara, tu até me ofende, cara. Tu até me ofende. Eu digo, não, mas eu Sim. não tô lhe ofendendo, só quero fazer certinho. Aham. Não, Mas mas é pra mim tá bonitinho, né? certo. Pra mim tá Correto. certo. Tu veio aqui, eu fiz todo o evento pra ti, não te dei R$1, cara, agora tu quer me dar nota. Entendeu? Então, Aham. sabe? Perfeito. Então tem ainda esse tipo de cliente, né? Que não são Sim. todos, mas é a maioria. Não, mas Sabe faz que todo quando eu sentido. vejo que o pessoal fica meio espiado, se eu falo o contrato e normalmente na reunião, porque eu vou explicando ali o passo a passo que pode acontecer, né? Sim, sim. Caso a gente vai fechar e tal, a gente vai fazer um contrato, olha a reação. Se a reação for ruim, ou tipo, por quê? É, porque o contrato é bom para proteger nós e vocês. Afinal, no contrato está escrito que a gente vai estar lá. Se a gente não puder, a gente vai arcar com o valor. Se a gente não cumprir, vocês restituem esse valor. Enfim, sei lá É, o que a gente tem que fazer. Uhum. Se não puder a gente, A manda a gente, na equipe. realidade, nunca tive um problema, né? É que mas nem eu tô dizendo pra você assim, É que vocês que estão pode. entrando agora, Daqui a pouco o mercado tá, né, entendeu? nesse exato. O cliente, mercado hoje é exatamente isso que vocês estão fazendo, entendeu? Sim. É a reunião, Só que eu e o Everton, por ser mais de 20 anos, e pode-se dizer que é uma empresa sólida, o Lindemann Sim. Fotografias, né? Claro, óbvio. A gente nunca deixou nenhum cliente. Nunca deixamos de Nunca. atender, nunca, cara. Só para te ter uma ideia, eu antes de ter o Pedro, eu tive um aborto. Eu tinha, no sábado, que foi o que aconteceu comigo, eu tinha evento. Aí a gente pediu para um freelance, porque eu ia ir. Eu ia ir. Uhum. E aí não foi. Mas aí fiquei toda aquela semana em repouso e coisa. Na sexta-feira, eu fiz uma curetagem. A minha obstetra disse: Olha, tu não pode trabalhar. Eu disse: Uhum. Não, eu tenho que trabalhar Aham. no sábado. Não posso, eu vou levar alguém para me auxiliar, mas eu preciso. Quando a cliente chegou no sábado e deu de cara comigo dentro do Núcleo dos Colorados, ela disse: O que tu tá fazendo aqui? Eu disse: Eu tô honrando meu compromisso contigo. Uhum. E ela: Não, tu caminha, tu vai pra casa. Eu disse: Não, tô bem. São Prefiro as coisas assim que até. pequenas que... Uhum. Entendeu? Mas sempre Sim. foi assim, Web. Sim. Faz a construção. É isso É. que faz a construção. Então, a gente acabou vendo assim, que não há necessidade de tanta formalidade, que nem eu tô dizendo da reunião. A Uhum. maioria, No- hoje, se eu te claro. mostrar meu WhatsApp, já entra, eu já passo o valor, a gente já conversa, já Esse aceita valor, eu cliente já que a passo gente pra agenda atendeu, né? e já me Já tem essa paga história, metade assim, do fica muito mais evento, fácil, assim, né, me paga Guilherme? integral. E essa Sim. pessoa já vem muito preparada, já vem com base, já Isso, trabalha de isso aí. valores. Aí Isso aí. eles É o falam, tá, melhor. mas vocês não querem olhar o Não, depois tu me mostra. E Aí eu olho, 100%, Guilherme, como eu falei pra ti, 100% do nosso trabalho, que foi a pergunta que fizeram pra nós, É. tem impressão. 100%. Tirando formaturas de escola, né? Que aí se tu chegar no aluno, cara, vai imprimir uma foto, o aluno capaz de Sim, não sabe. dar um piripaque nele, né, cara? Cara, eu quero arquivo, cara. não, que e aí acontece o quê? Eu Que não nem quero, não quero foto, cara, eu quero principalmente do arquivo. terceirão, Foto, É. não vi as fotos. Viu? tá aí, ó, Então, um né, aluno. Eu quero ali no meu porta-retrato ali a pra formatura colocar. funciona muito isso, né, Guilherme? Então, Sim. formaturas, assim, ainda é muito legal. E a gente faz muita formatura e é bacana, sabe? Dá uma rentabilidade boa, uma coisa Sim. prática, né, cara? Então, Mas- tu vai ali, bota, carrega ali, tá aí o link e tchau, né? Acabou o Mas boss, hoje né? ainda tem gente Sim. que ainda Mas pega o aí, arquivo e revela. mas aí tem uma questão, Guilherme. Aí esse pós a gente perde, cara. Tu perde pós-venda, tu perde, Sim, entendeu? total. Tem uma série de coisas que tu perde. Eu mesmo, por revelar foto, dificilmente uma mãe não vai fazer cópia. Sim. Então, de repente, às vezes um contrato que tu fecha com o noivo, eu vendo outro contrato de cópia. De extras. Sim. Venda Padrinhos, extra, a gente chama. irmãos, né? Irmãos e tal, entendeu? Não. Então, assim, ó, Outro contrato, outro casamento. acaba rendendo muito Sim. mais pra E gente. é Claro. total público. E O Ivan e a Rê, que são amigos de São Lourenço, se estiverem aqui falando com a gente, eles têm. O público é semelhante, o pessoal mais interior. Ah, não, E, lá cara, é assim. eles falam, a gente dobra o valor do pacote só em impressão extra depois. E Exatamente. aí faz caixa com 500 fotos impressas. Isso, São 5 álbuns de 100 fotos. tem Exatamente. uma coisa importante que vocês Então, trouxeram sobre o mercado de vocês. O mercado não, mas o público de vocês, os clientes de vocês já serem um público que está com vocês porque a empresa é sólida. Porque vocês têm os anos que têm. Logo, a gente tem 6 aninhos. Então, uma coisa que é importante pra gente nessa conversa. Já aconteceu de eu conversar com 2 clientes que tinham a mesma data do casamento, formatura, sei lá. E aí eu falei, olha, eu já conversei com alguém, já passei, mas não tenho ainda fechado esse contrato. Posso conversar contigo e depois, quem, né, me der o ok primeiro, a gente vai fechar. Sim. Fizemos a conversa.
com outro tal. Ó, não vou poder fazer o casamento, que fulano tal me chamou e a gente já fechou, tá, beleza. No outro dia ele tava me indicando outros, porque a gente teve uma conversa de um marketing bom, não um marketing frio, um marketing Sim, de Instagram, né? Uma boa Exatamente. conversa, um isso contato. aí, Tempo depois gestante, tempo depois alguma coisa, sabe? Nesse sentido. E isso é importante para nós, isso é legal. né? Não. Cativar os clientes aqui dentro já de uma maneira quente. De uma maneira quente. Porque a gente não tem o leque de vocês, né? Falando em leque, onde é que tá a galera? Onde é que tá escrito? Eles, lá no início e agora, como é que vocês se organizam? Como assim? Todos? Quanto que eu tenho para receber? Quem que eu vou editar? É, Ah, não, a isso aí tem nossa que ser tudo, agenda, isso tem que ser a nossa, sei tudo lá, certinho. tudo. Agenda na agenda. Agenda na agenda Agenda na física, dia agenda 1, dia 2, dia física. 3. Vou Na voltar um física. pouquinho, Tem então. uma. Como é que é a divisão Boa. Quem dentro? faz o que nesse rolê aí? Gente, faz Uma tudo. coisa eu já sei, calma aí. É. A Lizzy faz o Eu fico estúdio. mais o estúdio infantil. Tá. Estúdio infantil, gestante, família. E edição. E edição, tudo que eu faço, eu edito. Tudo que tu faz, eu edito. É. Foi assim que a gente. Isso, Cada essa um com seus organização foi rolê. pós-pandemia. Antes da pandemia, sim. tinha uma menina que editava pra gente. Sim. Ela editava, ela fazia as minhas edições, vamos dizer. E a Sim. demanda era muito maior É, também, porque né? era muito grande. A gente atendia quase 80 horários mês. Aí a gente reduziu e aí ficou assim. E aí, com a impressão também que a gente faz, como a gente faz a nossa revelação, o 1521 a gente revela na hora, eu já faço meu atendimento, já edito as minhas fotos e já entrego para o cliente. Então, tu já sai Sai com a foto revelada. foto né? Já revelada. sai com a foto revelada. com a foto revelada. Nós usamos. Então, isso aí facilitou muito a minha vida. A Eu não gente tenho usa mais o- aquele ficar até Estúdio de é mais madrugada tranquilo. Sim. Aham. editando. E aí, Isso só foi linkando uma lá onde ele busca O bom do de estúdio é- tempo. E isso O bom do linkando lá estúdio- o tempo de ter uma fotografia, é uma fotometria bem resolvida, que a Resolvida. edição é Isso, básica. Exatamente. fotografia, Fotometria distração, né, cara? Tu consertar a já tua foto, fazer tua as foto linhas tá pronta. Vai corretas. Tu só colorizar vai ela. colorizar O que que o melhor. pessoal faz, né? Hoje o Dá uma pessoal chega melhoria. aqui, Guilherme, faz uma foto minha, de colega, né? Tal. Aham. Aí nos coloca aqui, aí tem o prisma ali e tal. Não, mas aqui é o Photoshop. Cara, aí são 3 horas de Photoshop. Aham. Entende? Uma coisa que o Gui me ensinou. Tira a foto pronta, Não cara. já, deu. é, eu já foto eu pronta. hoje, né, Guilherme, que de repente é o teu caso também, se o cliente chegar hoje numa festa e me, cara, eu tô com a máquina ali, eu quero que tu pegue as fotos de convidados, eu quero botar no telão, por exemplo. É só Cara, mandar. tá pronto, Perfeito, entendeu? A exato. foto E pronta. o Everton Eu ficou depois na vou dar um parte... realcezinho nela, É. que eu quero entregar, Exato. mas ela tá Sim. bonita, entendeu? Eu não Sim, tenho mais e o esse Everton problema. ficou mais assim, adulto, ou algumas vezes Eu políticos, faço os mas assim, sabe, os ensaios. ensaios, assim, Políticos, o tal. ensaio E a de 15 edição de anos também, evento é Evento, os comigo, dois. né? 15 anos e Álbum, não, casamento evento é é só bem eu. distribuído. Evento só tu. Aí é tudo eu E que aí, fazendo faço. evento nisso. não, edição. A Edição. edição de evento é com ele. A tá. gente trabalha junto. A questão do ir ao evento. Ao No Não, sábado. o ir, evento a é gente nosso. vai É junto. nós Os dois. dois. É. Dependendo do que foi contratado, nós Alguns é dois, e junto, dependendo do alguns que é for, nós um vamos para cada sozinho. lado. Aí, E Aí o Everton pessoal às vezes edita. argumenta, Mas tá? ele edita. É uma coisa também que a gente notou no início, assim, mas a gente faz. Eu tenho uma proposta de colegas de vocês, que são 2 fotógrafos, até 3. Eu digo, cara, respeito, entendeu? São visões, ajuda muito pro fotógrafo que tá trabalhando, entendeu? Porque eu já tive, né, já fiz com eu e a Elisiane, mas às vezes assim eu digo, cara, eu vou levar um freela ali, ele não tem noção nenhuma do que eu quero. Não, é que o freela não Aí, tem a noção, o que não tem o teu olhar. acontece? Ele Não adianta. vai, né, Tua quando eu bagagem. olho o cara tá do meu lado, fotografando a mesma coisa, não é o que eu quero. Então é o seguinte, tu vai contratar a minha visão, tu vai contratar o que eu enxergo. Eu não vou perder nada, mas tu vai contratar o que eu enxergo. Eu te garanto que eu não vou perder nada. Entendeu? Então eu vou, tenho meu 85, tenho meu 35, eu me viro, entendeu? Sim. E caminho muito mais, tal. Se eu tenho um segundo fotógrafo, caminha menos, evidentemente. Só o que nós notamos? Nós entregava ali X foto pros clientes, o cara ia lá, escolhia, eu digo, tá, é só do segundo fotógrafo, entendeu? E tava ali misturado. Então eu vi que aquilo, cara, Lisiane, nós estamos rateando, nós estamos deixando de ganhar dinheiro num outro evento, Sim. né? E Uhum. perdendo tempo de vida, Uhum. ganhando quase a mesma coisa os dois juntos. Não, vamos dividir isso aí. Entendeu? Sim. Então, já que tu é forte, eu também tô, né? A pessoa que é nossa, 1 para 2. vai pro lado ali, nós Perfeito. estamos vendendo a nossa imagem. Ponto, entendeu? Uhum. Até hoje deu certo, né? Mas o que eu Sim. te falo, é resultado. Moral Exato. da história, agora vocês pegam, então, 2 eventos, se Até 2. necessário No for, máximo 2. para se dividir. Antes da pandemia, nós pegávamos 8 vocês eventos. mais um freela. É isso? É. E sempre com um freela. Com mais um freela. Não, Não, Sim. não, Só- a maioria é só nós. é só nós. É, mas eu Sempre concordo. sozinho. E Eu a gente concordo. vai. Não, Sempre é que sozinho. E a gente não perde Sábado nada. ela vai atender um evento,
E eu vou É que atender tem outro. um outro mesmo meu que o Gui me botou. É uma coisa. Se dá ruim, sabe? Se dá problema. A gente tem a saúde, tem Não, mas não dá câmera, pra tem, pensar tem nisso. o cartão, tem, sei lá, cara. Isso aí. Não, O mas é cartão que é câmera assim, a gente usa câmera, backup. por exemplo, eu Sempre vou carrega pra backup. eu vou pra outra Isso cidade sim. agora sábado, né? Sim. A O gente que eu também. faço? Eu levo 3 câmeras, Uhum. entendeu? A Lisiane fica com 2. Então, assim, Backup ó, do backup do backup. o equipamento é sempre, o nosso equipamento é sempre em bom estado, cara. Eu não trabalho com, assim, sabe? Quando eu vejo que a máquina tá sucateada, ou eu vendo, ou eu deixo ela pra backup, ou eu pego outra. Então, assim, ó, as câmeras, sempre com Não, 2 e o cartões, equipamento se falhar uma vez, eu trabalho com backup, né? sinto Eu muito pra derrubei um ele. cartão no chão, eu nunca Sinto mais muito pra ele. uso. Sim. Entendeu? Se eu cair um cartão, ele bater, dependendo da batida que der no chão, eu nunca mais uso. A Lisiane, eu marco ele, o que que eu vou ficar no chão? Caiu no chão, não uso. Então, eu tenho muito pé atrás, deixo pro estúdio. Sim. Sabe que ainda dá Sim, pra dá voltar perfil, dependendo, né? Ou Isso, backup. isso ocasiona de tu nunca ter problema. Exatamente. A gente é Cuidado que cuidadoso também gera. nessa parte de nunca ter estragado a câmera, nunca ter, Isso. nunca comprei um cartão. Acontece, Tem né, essa Guilherme? Nós sorte de fizemos vez no em quando. evento, eu e a Elisane, nós estávamos no Não, e evento, assim, que nem eu fui cartão, tu corre o risco fotografar, dele o sensor corromper. da minha máquina Uma deu pau. leva a outra. Estourou. Exato. Sensor. Vai pra próxima. Eu já fiz a entrada de igreja, por exemplo, que é o meu flash, né? Bem na hora, de noite, na matriz, lembra? Ali comecei a fotografar, tudo, flash, pum. Puxa vida, aí tava um colega, Só eu um acho que era o cheiro de Alvin, queimado. cara, me dá teu flash. Aí ele Aham. só entendeu, né? Aham. Jogou pra mim. Aí foi, outra vez ele tava também, um outro colega nosso, que eu não lembro o nome, tava empenhado, eu olhei o cara assim, cara lá no evento entrando, eu peguei minha câmera e fui, entrei corredor dentro, fotografei tudo pra ele. Entendeu? Então, assim, Então a gente é os então a olhos, a gente gente tá vai. sempre atento, sabe? E Muito aí, por engraçado. exemplo, Sim, assim, a sim. gente vai, tem o cinegrafista, né? O pessoal tem uma noção mais ou menos de foto. Então, eu me pego muito nisso. Muitas vezes lá, em casamento, por exemplo, típico, assim, desses que a gente faz muito, o que que eu faço? Eu filmo, né? Sim. Tem horário que eu tô parado, entendeu? Danças e tal, eu tô filmando pra ele, sabe? Não, vai no banheiro, vai tomar uma água, vai, entendeu? Aham. Às vezes Sim, eu vou, isso dá cara, uma pega minha filmada. câmera aqui, se vir alguém aí, ele vai lá e faz foto pra mim, sabe? Aham. Então, tu acaba criando um Pega método, minha assim, câmera né? aqui. Pega aqui, Não, mas te não, é que foi vira, assim né? que eu me ralei. Mas é isso aí. Tu foi da câmera, eu fui o Então prato, tem nem muito sabe o que isso, que né, é, né? Guilherme? Então essa Sei. Já coisa ouvi falar. Já ouvi. Sei, já ouvimos Do falar. prato. É que a gente também, em função de metamorfose e tal, a galera conhece a brincando, galera- né? Dias, Do então. Frata? A gente sempre brinca. Não, a brincadeira do pega a câmera aqui é a seguinte, ó. Bom, há 10 anos atrás, o Gui e eu, a gente se conhece. A gente se conhece, na verdade, há 11 anos atrás a gente se conheceu. E aí a gente tava fazendo um curso de jovem aprendiz lá em Pelotas. Uhum. Aí o Gui, com a câmerazinha dele lá, a gente se aproximou, começou a namorar. Aí eu fui pra Porto Alegre depois, fui fazer faculdade lá. E o Gui começou a ter uns eventos pra ele, né? Aquela coisa de tu tá inserido no mercado, quando se insere no mercado por outra empresa, as pessoas te olham, né? Aí o Gui começou a ter os eventos deles. Tinha uma empresa que chamava Guilherme Porto Fotografia. Aí, ele fez um evento, 2, sei lá, não me lembro agora se foi 2 ou 10. E lá pelas tantas eu vou visitar ele em Pelotas, ou ele vinha também a Camaquã, ou ia a Porto A Alegre. gente morava já em cidades diferentes e quando podia se ver cada fim de Sim. semana, Era eu fim tava de semana. trabalhando. Aí, numa dessas Ale, vamos comigo, me faz companhia. Pega aqui pra mim. Tá ligado aquela bagzinha de botar aqui assim, com zíper pra colocar lente, né? A mesma função da bag era minha, tá segurando a lente. Não tinha outra câmera. Tinha outra câmera. Naquele momento, Muito. era realmente aquele Muitos início do eventos início do segurei início. Meu, Então, era aquela nossa função, né, Elise? Aí, Bacana. só que o Gui tinha me ensinado a fotografar. Quando a gente ia na praça e tal, eu percebia que o Guilherme tinha um olhar. Cara, como é que tu fez essa foto? E ele, isso aqui é... Sim, a Lê é a pessoa que pergunta tudo e qualquer coisa. A Lisiane Aí ele, também. ele me explicou o tripé, eu fiquei apaixonada porque tinha matemática. Não fazia ideia, né? Na fotografia, pra mim, era só o celular ali, o V3, ou sei lá o que a gente tava vivendo na época. E só. Aí ele me ensinou fotometria, me ensinou um pouco. Eu ainda achava que o flash era um horror, que ia deixar a foto toda estourada. E um belo dia lá, eu tô com ele segurando aqui, aquela 35. E ele, eu preciso ir no banheiro. Segura a câmera aqui. Se alguém te pedir uma foto, tu faz, tá? Tu sabe fazer. Então, foca no colarinho. Acho que hoje tá mais fácil Karina. pro contraste. Não Isso já foi esquece lá de em Porto reenquadrar. Alegre. Não esquece de reenquadrar. Tá. Tô até hoje reenquadrando. Reenquadrar. É bem. Aí E a gente promove elas, né? Claro que podia ser assim a Lisiane. história, né? Daí A a Lisiane gente sabe o que eu percebe fiz? que eu posso agregar valor. E não só segura a lente. Às vezes tinha eventos Vamos que pra era pra mim próxima fazer, câmera. sabe? Eu mandava ela, né? Eu digo, Lisiane, vai tu.
O pessoal tem que te conhecer, tem que pegar firmeza. Não, mas eu tô meio inseguro. E não tem essa, Lisiane. Aí Vai. eu sempre dei a dica pra ela, Lisiane, Vai. ninguém sabe que tu não sabe. Ninguém, Lisiane. E A menos que aí a não volte sem Lisiane, nada. Os primeiros eu tremi igual vara e a verde. Lisiane ficava nervosa, né? Porque no casamento, um dia eu larguei ela Sim. num casamento da luterana. O casamento tinha, acho, umas 300 pessoas Gente, lá. eu tava E a no... Lisiane, quando ela entrou na igreja, olha a loucura aí. Aí o que aconteceu? O casamento era às 4. A galera não vai ver, né? Eu fiz um make ali da Pelo amor de Deus. noiva. Sim. Coisa da cidade pequena, né? Cara, tem que combinar o seguinte: o horário do noivo é um, o horário da noiva é outro, eu passo no salão e vou pra igreja. Sim, sim, sim. Entendeu? Aí, às vezes, quando esse pacote contrata isso, essa proposta, a Lisiane faz um, faço outro, a gente Sim. faz entre dois, né? Mas aí tem um lá que não quer isso aí, entendeu? Então, tranquilo, aí pra mim é tranquilo, mas nós fazíamos muito isso. Então, o que aconteceu? Aí eu disse, Lisiane, eu vou fazer toda essa parte e tu vai pra igreja. Só que antes a Lisiane fez um aniversário, entendeu? Aí ela chegou na igreja, tipo, às 5h30. Tá. Combinamos com o cliente, ó, podemos ficar até às 5 do aniversário, meia horinha. Camacuã ainda dava pra andar, tipo, 5 minutinhos pra cada lado, né? Sim. Ainda dava, né? Isso faz uns 10 anos, ainda dava. Hoje não dá mais, né? Aí tá. E eu tô lá, cara, cadê a Lisiane? mais Cara, cadê a do que- Lisiane? E meu casamento era na matriz do outro, né? 2 casamentos. Duas coisas, uma matriz não Eu ia luterana. deixar ela naquele andando e ia pro outro. E o cara, a Lisiane não chega, cara. Porque eu olho, a Lisiane entrou, a matriz da dentro, assim, cara. Né? Que eu chamo ela de... É, né? E aí... o Pelo filho amor dela... de Deus, Luca. Ela é grande, né? Apavorada, eu já conheço de cara. Você Tá vai pular e vai branca, acabar mesmo. Essa nega- Não, ela tava assim, o lábio. Não, gente, Eu tá digo, branca. cara, ela tá mal. Eu fiquei Ela assustado, né? aprendeu a tomar. Que deu? Eu digo, cara, o que Tô houve com essa curiosa, guria? fala. Aí tá, eu Lisiane, pega a tua câmera. E eu fotografando assim, legal. Uhum. Uhum. Ali, né? E eu, Lisiane, pega a tua câmera lá, Lisiane. Não, já vou. Lisiane, pega a tua câmera lá. E eu ali, né, cara? Só um pouquinho, mano. Amor, pega a tua câmera lá. A Lisiane foi, né, cara? Pegando a câmera. Cara, quando ela sobe na tela, olha aquele monte de gente assim, cara. Eu olhei, por exemplo, e Deu falei assim, certo ó, preto. e eu, cara, o que eu vou fazer agora? Meu casamento lá, eles ainda um piripaque aqui. O que eu vou fazer? Daí tinha um iluminador, né? Ai, Nesse gente, que casamento, que eu acho que era horrores. meu cunhado. Chamei ele, digo, ah, se dá um piripaque na Lisiane, tu fotografa o Assume. casamento. Dei um piripaque nele. De novo, ele falou isso, cara. Piripaque nele. Aí eu imaginei. Gente, mas só que você faz Não, uns né, 15 deu. anos. Mais E ele ficava muito Sim. nervoso, né? E ele, cara, cara, pelo amor de Deus, meu. Ninguém sabe, tu não sabe, era minha. E eu disse, ô, meu, te ataca dos teus nervos, essa coisa, né? Eu sempre falava pros guris, nós fazíamos reunião antes do evento de cara. O meu lema era, cara, todo mundo nervoso, até o último, meu, sangue no olho e vão atender esse cliente. Te ataca dos nervos, né? Os caras, para que você ataca dos nervos, todo mundo. Não, toca dos É botar uma nervos. pilha, né? Até certo ponto. Não, mas eu botava, né? Aí os guris, tá, deles, cara, nem brinca com isso, cara. Eu digo, meu, é isso aí, e deu. Tá. Nisso a Lisiane some. Ela disse que deu uma baixada de pressão nela, o negócio foi no banheiro, tomou uma água, volta dizendo cabelinho molhado. Aí eu digo, tá, dizendo, vai assumir agora, dizendo, vou assumir. Aí ficou, né? Aí eu ali, eu digo, então tá, eu fiquei sentado mais uns 15 minutos, e a Lisiane Assistindo. assim, né? Aí, daqui a pouco ela ligou o start dela, né, cara? E foi, cara, e uma noiva, né, Lisiane? Que até hoje a gente atende ela, mas pensa numa maravilha de noiva, assim, tipo, nervosa, esse na fiozinho verdade, né? aqui ficou fora. Ai, que pena, não vou querer essa foto, entendeu? Então, Uhum. muito perfeccionista. Uhum. E eu larguei pra ela. E ela ia, a noiva foi nas reuniões, ela disse, vai deixar essa comigo. Eu disse, sim, porque o outro casamento era maior. Eu digo, aguenta isso aí pra ti, né? E tu vai. Tia, essa mulher quase morreu. E aí ela foi e fez aquele casamento. Aí o outro, aí esse foi o segundo. O primeiro foi pior, né? Que eu só cheguei e disse assim, olha, tá aqui, fala lá. Amor, mas assim, ó, não tem muita... Eu digo assim, ó, como a gente trabalha com flash manual, já botar meia luz, tá? Nesse 140. Olha só, que era o prato aquele, né? 140 de luz um e meio. 70. Só pra te ter uma ideia. Duas hoje, Inteiro, potências. metade. ou era 1 por 1, A ou máquina, era a 1 nossa máquina, a velocidade, por 64. a nossa Ah, máquina, a Era as velocidade opções que tu tinha. maior da máquina era 250, Sim. só que ela não sincronizava com flash, Uhum. tinha que ser 30, não era nem 60, as outras que eu tive era 60, que já firmava, Sim. essa era 30, se tu mexesse na hora já saía aquele leve, né, tinha que firmar, né? Até a respiração. Sim. E detalhe, meu, nós usava Zenith. Ele não vai saber Zenith. quem é. Não Eu É um acho que Fuca. tem. Tá, Sei. É um Não, Fuca meio sim, balhado. Fuca é... ok. E aí bom. ela tinha um Perto problema. dela, Pra te enquadrar a foto, todas eles tinham que puxar pra um lado.
Tinha desvio. Tinha um desvio. Tinha um desvio. Porque se tu Aham. fizesse como tava, a foto ia Tu tinha torta, que né? trabalhar num ângulo de Ou 30. cortava. Então tu nunca fazia a pegava, foto tu reta, era focava, né? E tinha que puxar a foto um pouquinho pro lado que ela ficava reta. Entendeu? E sem contar o Uhum. barulho Que era ela pra, fazia. era pra A esquerda. cada disparo, não E é? aí o disparo aquele plaque, e aquele plaque. Então na igreja assim era um horror, né? Sabe o que que a gente Sabe o Exato. que que a gente fez na Não, eu igreja tenho uma na vez? máquina. A gente decorou o sermão do padre, que naquela época era o diácono, né? É, ele falava e Ele, nós e ele apertava o botão, falava, entendeu? De e agora que ele Viram? falar, tu só que ele falava baixo e tinha ele falava assim, portanto, e aí aquele dá o portanto. portanto, a cada Encaixava. portanto na aí dava o Era um portanto não, fiasco. porque senão nós Será que era acabava com Viro? a filmagem. A máquina era tão ruim que eu apaguei os Não entes. me lembro Eu também. Mas lixei é há ali, sabe? muitos anos Eu atrás. tinha até vergonha da Isso máquina, aí foi mas uns eu não tinha dinheiro, né? Tava toda Uma arranhada. máquina, por exemplo, Isso é umas entre usada, né, 18 Guilherme? Uma Nikon 18 anos um atrás, mais ou menos. F4 ali que eu 18, tive. 17. Uma máquina usada, vamos puxar pra hoje, era tipo uns 5 mil reais. Uma Zenit era 300 reais, entendeu? Entendi. Então era o que a gente podia, né? Entendi. Tá, e no final a nega tava branca só de nervosa mesmo. Não, aí voltou a cor e deu pra Só bola. de nervosa, não. É que eu nunca tinha feito casamento sozinho. Sim. Quer dizer, eu tinha feito um casamento, o primeiro casamento que eu fiz era um casamento fazia, pequeno, Aham. mas aí eu consegui, tirei assim de Deu. letra, consegui E ficou mesmo. trio o Um casamento pouquinho dela. assim foi. Mas só que esse era um casamento muito grande. E ali ela se batizou e tchau, tá até hoje. E aí E foi. ali eu olhava pra ele assim, ó, eu tava branca, eu não sei se era de nervosa ou se Não, era era de pensando em calma. matar ele, entendeu? Entendi. Tipo assim, como é que tu me arruma Fazer um Como é que tu fez evento isso? com mais de 300 pessoas e eu sozinha? Aham. Mas deu certo. Entre outras tantas que ele fez que não dá É pra um gente desafio, contar, né, né? gente? É um desafio, né? Afinal, são Claro. quase 30 anos juntos, É um né? Então, desafio. Sim. Ah, sim, sim. O equipamento eu sempre falo pra Lisiane, é muito importante a gente ter noção do que tu tá usando tecnicamente, que eu Sim. digo, né? Porque tu pode passar um aperto e a máquina tem muita coisa pra te oferecer e tu não sabe. muito Exato. recurso, Sim. né? Então eu tive É uma cada vez situação mais, que né? eu precisava, tipo, por exemplo, assim, hoje eu vejo o pessoal tem muita dificuldade com flash, né? E eu trabalho muito com flash. Então é uma coisa assim, sabe, que eu gosto, né? Eu gosto da luz, entendeu? Eu curto muito essa coisa de luz. E aí, por saber disso aí, entendeu? Eu acionei lá o flash, tal, fiz uma coisa remota e tal, e ficou uma foto coisa mais linda, entendeu? Então, Aham. sabe? Mas se eu não soubesse disso, eu não ia conseguir aquele resultado ali, sabe? Porque Sim. ia passar vergonha lá que precisava daquela luz Sim, ali exato. específica, né? Sim. Então a gente sempre cuidou desse detalhe, né, Vizinho? A que a gente gente pega a estudou máquina, bastante. fuça. E essa coisa de buscar conhecimento, né, Guilherme? Que hoje Bah, tá mais calmo, mas, vocês falaram um negócio aí importante, cara. mas tem que Buscar não. conhecimento. Não dá, né? Eu de workshops, assim, e congressos, até antes da pandemia, eu e a Elisiane, em 20 anos, a gente foi em mais de 30. A gente Me conta a experiência de vocês em workshop, em palestra, e onde vocês buscaram, sabe? Esse pra Inovação, uma gente é foto diferente, porque, sei lá, por óbvio, antes a gente só podia fazer a foto posada porque a gente tinha que garantir que a pessoa estava olhando pra foto, pra saber e tal, tal, tal. Agora a gente vem com essa questão de uma foto mais espontânea também, pra pegar ali a risada, o abraço e tal, sabe? Então, eu vejo que a foto de todo mundo muda. Não é uma coisa de assinatura a mais, né? Ah, Aí, a pergunta é, por onde vocês passaram? O que que vocês acham que foi, talvez, divisor de águas ou algo realmente importante, pessoas importantes? Falem o nome de pessoas importantes para vocês na fotografia, fotógrafos, sabe? Talvez sejam empreendedores, Até implementar a pergunta, talvez. porque hoje a gente não tem tanta opção de congresso. não. Hoje, aqui no Sul, a gente tem a Metamorfose, mas depois tem o Café com Ideias da Goimas É. e meio que vai encerrando. Aula Vai sendo Sul, só, não tem mais? Aula Sul fazendo, já Não, não Não tem tem. mais? nós íamos. Então, tipo, eu sei que o Eden Brasil, uma coisa que quando eu comecei lá, eu quero ir, já não existe A mais. Não gente tem. ia aí, É, não nós existe. também, a gente se programou uma vez para A gente nunca foi porque era São Paulo e sempre tinha função de É. agenda, né? Mas os do Sul que a gente fez, cara, a gente aprendeu muita Acho que do Sul coisa. a gente foi em todos. Voltando, assim, quem nos ensinou muita coisa foi o pessoal da GoImage ali, o Christian, né? Em especial ele nessa área, que ele é muito técnico, assim, um cara Sim. muito inteligente. E ele sempre muito avançado e tal. Eu sempre, assim, por exemplo, Camaquã não tinha fotoproduto. Nós somos uns dos primeiros, tinha uma empresa que era de impressores em Camaquã, que daí, com certeza vocês não estavam aqui. Eles compraram aquele material de fazer caneca, tudo, assim, e tal. Nós chegamos a ter 40 fotoprodutos, eu e Elisiane. Então, nós fazia toda a correria do estúdio durante o dia, e aí eu tinha uma peça lá na minha casa, lá sobrando, lá eu montei todo esse laboratório de fotoproduto e eu ficava fazendo fotoproduto até meia-noite, entendeu? Então, assim, e na época, as coisas, né, Elisiane, eu saía, né, no apesito ainda, né, descia pra cá,
Pegava um bloquinho, uma amostra do Pedido, que eu E tinha, antes do entrava no pós-produto ainda comércio, nós fizemos as caixas MDF que tem cliente que MDF. até hoje tem nosso Então a site. gente fez, o nosso estúdio sempre teve muito Que a gente colocava essa foto coisa e uma de resina em cima. Eu fiz um artesanato, assim, curso sabe? pra, Sim, sim. A gente fez muito pra, isso. que aí eu Imaginei agora. agregava, Agora né? imaginei, tu falou foto e resina, eu imaginei. Tudo que É, Aí eu tinha permeava a impressora, fotografia. sempre que é gostei muito hoje a disso. caixa box, Aham. né? Que hoje é a caixa Aí box. compramos, Nós isso, fazia, né? desculpa, Lisiane. A gente fazia em MDF Isso, a Lisiane que fazia, e aí eu fazia, a gente sempre craquelava ali. Aham. ficava ou craquelada ou só lisa, assim, com brilho, né? Invernizado, e aí tu Sim. guardava as tuas recordações ali, ou Nós temos caixa fotografias. até hoje, né? Sim. É. Fazer pra escola, quadrinho, coisinha, sabe? Pegar uma escola lá, 300 coisinhas, 250. A gente fez muito isso. Foto escolar eu fiz direto, cara. Sim. Direto. Ganhei muito com foto escolar em toda a região. Nós atendíamos os eventos, eu tirava a semana. A Elisiane começou a aguentar mais o estúdio, né? Sim. Cuidava e eu fazia nas escolas. Aí então tá, investimos no fotoproduto. Aí depois Tchê, foi o nós curso, investimos na depois época foi assim, ó. Era caro aquilo, né? Sim. Então, assim, ó, nós tiramos nosso investimento em 2, 3 meses, sabe? Então, assim, isso foi. Eu sempre fui muito de botar a cara assim, bah, lançaram uma câmera agora e tal. Tio, eu quero uma câmera. Falei pra Lisiane, o dia que eu fechar, cara, meu tempo de trabalho, que eu não sei quanto que eu. A princípio eu tenho uma meta. Mas pode ser que altere 1 ano, 2, né? Ou eu consiga até antes. Eu disse pra ela, eu vou olhar pra trás e vou dizer, bah, eu trabalhei com equipamento bom. Consegui provar isso, eu tive um computador bom, Inovou tive bastante. programas bons, sabe? Porque isso é uma coisa que me incomodava muito, Uhum. né? Então, não que eu fique gastando muito com isso, mas eu sempre eu tento estar, né, Sim. Dentro do que E tu pode, com o dentro do melhor. que eu posso, o melhor, né? E Porque a para gente te pode. chegar os congressos, principalmente há uns anos atrás, era o local de Isso. tu ir conseguir, né? Exatamente, aí isso que eu ia te dizer. Aí onde é que eu descobri isso? Nos congressos. Não, e Aí não vai ser chegar. no centro de Camaquã, que a gente vai Não descobrir tem. Aí novidades chegava lá. lá, né? Não. Não, e outra coisa, né, Guilherme? O índice, assim, de camaquões participar era quase zero, cara, era só nós. A gente cansou, cara, de participar de tudo, até em Porto Alegre aqui. Sim. Só nós, dificilmente um Uhum, colega, sabe? uhum. Então, assim, eu digo, E ah, a gente Lisiane, e comenta, nós convidava. e a gente Nós falava e o pessoal dizia, convidava, "Ah, nós aqui." fazia, sabe? Exato. Sim, O pessoal sim. diz, Esse né, negócio cara, não é isso é pra mim. besteira, esse pessoal só quer arrancar dinheiro, Pra quê? entendeu? Aham. Minha foto tá boa. Então a gente foi, Minha né? Eu foto digo, tá Lisiane, boa. independente de qualquer coisa, nós temos que Tá. seguir. Sim. Aí nós fomos. E depois nós entramos também em função de congresso, conhecemos o Fotos na Hora, né? Aí era impressoras pequenas, que eu até, inclusive, tem toda a linha da Ah, Fuji tá, lá. sim. Eu tenho Pra as evento. 300, tem as Aham. DX, né? Uhum. Que foi o maior ganho essa DX aí, 100, né? Que é um investimento Pois, caro, Eu mas é uma conheço da coisa, empresa que eu trabalhei em mas é uma Pelotas. coisa pois que a gente tem que vale a pena. conversar disso. Aí, né, Guilherme, compramos, né, Lisiane? A gente tem 2 DX, temos as 300. Aí, tá, mas na época não tinha DX, né? Aí eu usava Mitsubishi. Cara, pagamos na época também, tipo assim, hoje uns 20 mil reais uma impressora. Mais o notebook, tinha que ser bom, tal. Fizemos um investimento de uns 25 mil reais. Olha, falta na hora, eu cansei de sair de um evento, né? Eles iam estar lá fazendo evento, ela me dá o cartão, mano. Ali fazia. Ou alguém ia buscar o cartão dela, e eu lá no evento, revelava tudo só dela, que era 8 segundos, né? Mandava pra ela e fazia as minhas no evento. Nós tiramos um investimento assim, tipo, em menos de 1 ano. Sim. Muito menos, entendeu? E depois começou a dar lucro. Depois investimos. Que era uma novidade, né? Imagina. Exato. Sim. E como tudo é cíclico, tá voltando essa coisa. E, da Tá e hora, voltando. né? aqui, não sei É se muito louco. Tá voltando. A provavelmente gente tem, desculpa. só pra concluir, a gente tem muito. Ah, tem os espelhos, tem as coisas, mas não tem a Não, a qualidade. a foto na hora qualidade, a certeza, do ano não passado tem. para cá já começou a melhorar muito. Exato. Nós lá não estamos fazendo porque a gente está estudando uma forma de ter uma proposta com tudo isso, Sim. entendeu? E às vezes eu faço, entende? Às vezes eu faço. É bom, Agora mesmo eu fizemos vejo, é agora, bom. esse ano a Sim. gente fez uns 3 ou 4 É. eventos. Quem vem já Mas é vem. muito rentável, viu? Sim, sim. Guilherme? É muito A rentável. gente sabe, a gente quer. Vale a A pena. gente Não quer sei se trazer um vocês pouco sabem, mas diferente. às vezes eu comentei isso com uma pessoa ou outra. Mas você sabe que o Lindemann faz? Aham, sim, sei, porque a gente recebeu de vocês uma foto na SIC uma vez, Sim. Ah, Ah, sim. sim, último jantar. Aham. no ano último passado. jantar. Então, sabia, a gente sabe. Só que a gente quer o nosso, não quero pra vocês. A gente, Enquanto isso, última, acho que eu vou pedir É, ajuda pra última que a vocês. gente É viu, a muito Sabe por impressorinha quê? da Tem uma coisa Fuji, importante. que ela imprime Polaroid. Daí é só pra pensar num formato diferente. Mas a gente não. Mas um troço Mas a importante. qualidade dela não é legal. Cara, Então, É. eu costumo falar, como é que eu vou falar pro meu cliente que a impressão, ter um álbum é algo bacana, é legal. Se os nossos concorrentes, os nossos amigos não estão oferecendo álbum também, pô, daqui a pouco faz de conta. Só a Lei e o Gui estão dizendo que tem que ter álbum. Nesse Isso. caso, só nós dois, por exemplo. Todo mundo tem que oferecer um produto assim para dizer, bah, então isso daí todo mundo oferece, cara. Tu vê. Se tu vai numa padaria só e só numa tem croissant, pô, croissant. Mas
Toda padaria tem o sanduíche natural. Então, o sanduíche natural é uma coisa que tu tem que comer E logo. esse foi um dos pensamentos que fez o Prisma nascer. Porque e aí que a GoImage entrou com os Que a projetos, GoImage os entrou. eventos, que, cara, o pessoal não entende a importância. E a gente sempre soube, mas a gente viu a força na prática quando a gente teve um mostrar na mão. Eu já peguei uns 3 fotógrafos na mão, inclusive, sei lá, aqui não vou citar ninguém pra Uhum. talvez não se sentir mal. Ele me diz: "Olha aqui o que a gente faz, ó. Aqui, põe na mão, a GoImage te ajuda, tal, tal, Isso. tal". Hoje tá Vai muito vender, fácil, né? A é uma gente, fonte de renda, teu trabalho tá bem acabado, tu vai ter a tua assinatura na casa da pessoa que quando chegar lá. E Exatamente. aí aquela coisa de elencar Ah. vários motivos para ter um álbum. Cara, Exatamente. os filhos desse casal precisam ver essa memória. Ele não vai olhar num pendrive. Exato. Vai ter, não sei o que há ele vai. 2 anos No atrás, drive, a gente na investiu foto. legal, tipo, a gente fez todos os modelos de álbum que a gente queria vender. Primeiro cliente que entrou no estúdio comprou O melhor capa deles. de madeira, que é o do nosso casamento maior. Tipo, aí a gente foi, ó, se eu não mostrar, não vai ter. Funciona, né, Guilherme? E até Sim, dando gente. spoiler, do nosso próximo evento agora, o Prisma, todo mundo que participar da parte fotográfica vai ganhar um álbum. Que massa. Imagina. Então, porque a gente quer muito Logo, tu que isso. duplica, triplica, quadriplica o valor de investimento É o do. metamorfose ali. Só tu, enfim. Ah. Eu digo pra ela, a gente tem que começar a mostrar pro pessoal que em congresso é pra te lucrar, tu sempre vai sair lucrando. Teve uma coisa que Sempre, o Maurício sempre. dá Sabe risada que de uma mim. coisa que a gente ficou muito feliz, assim, que a gente conseguiu ir no primeiro, né? Sim, E eu, depois a gente comentou, assim, ó, de ver o número de pessoas ali reunidas. sim. Tinha gente de fora, tinha de outros, era em evento no geral, mas o pessoal resolveu sair da sua Essas Ah, tocas. da sua Casa. toca, né? Sair da sua Da sua casinha, casinha, do sair do seu conforto. assento e ir ouvir. É Sim. maravilhoso isso. E É, e pensar, vou aprender, vou me conectar. Tu imagina, eu e e o Everton por quantos anos, né? Andando sozinho? Sozinho, nós é que pegávamos assim, nosso carro, gente, antes a de. gente foi para Rolante, a gente foi no Ney Bernardes, Uhum. a gente foi para a oficina do retrato, não, oficina da fotografia, né? Que era Do com Jordan Racha. da Isa. Do Jordan são mais Ali, 15 vezes. não sei Fiz quantas quase todos vezes os a gente cursos, fez. depois ficamos A gente fez amigos. praticamente todos. Tem o Até o Jocely, Newborn, quando eu trabalhava com fazia, ele. eu fiz O lá com Jocely eles tem também. pra mim, É. o maior mestre que tem Aham. de câmera fotográfica, Conheço de pouco, técnico, assim, mas eu ouço o muito falar cara, neles. o cara é Tu incrível, assim. O pensa cara, tudo que tu numas imaginar, ele pessoas sabe. assim, ó, Aham. humanas, sabe? Gente Aham. fina, Até assim. hoje, sabe? Mas, Depois de 20 anos eu mando mensagem pra ele, cara, tô com uma câmera aqui, tem isso, assim. Não, faz assim, assim, assado. Vou Sim. gravar um vídeo aqui pra ti. Não, e o Entendeu? cara O cara sabe não sei tudo. como é que O cara consegue, é sabe? Parece um E, ET. Aí mas depois, uma época de edição, que era o Ajax que fazia pra nós, né? Foi Incrível aquele um guri baita também. de um parceiro. Aí ele montou um evento em Porto Alegre. A gente foi em Até 2, hoje ele tem, 3 né? Mas eventos. hoje é mais online. Hoje, em função depois que entrou a pandemia, ele acabou o ficando só online. online diminuiu muito esses Os movimentos. Vanassi também ensinaram muita Os coisa, Vanassi gente também. honrosa. Bastante desde com o vitamina lá, não sei. É, vitamina B. vitamina. O primeiro curso que a Exatamente. gente fez foi vitamina B. É. Eu só ia Eu, concluir a parte sobre essa de comunidade e tudo que a gente quis fazer do Prisma. E desde o primeiro a gente notou que, cara, para algumas pessoas aí a gente teve que bater na porta, pegar da mãozinha e levar. Ah, Porque as pessoas tem precisam, gente. ela precisa que alguém abra os olhos dela para O mostrar a pessoal importância. não percebe, e eu não entendo como que a gente. É tão natural pra gente Sim, participar. O Guilherme começou, sei lá, 8 anos atrás, ele foi com o Fabiano no Ala Sul, sim. foi o Primeiro primeiro é um evento evento que eu dele. fui, ela e depois só no Metamorfoses. hum. Fez 6 anos workshops e depois. tal. O Guilherme A La Sua era Bastian, bom. foi no A La Sua Neizinho, era bom. o Robson, na Uhum. Power e tal, nesse sentido de E hoje formação. pra gente é maravilhoso, tipo assim, ó, a gente entrou de cabeça no Metamorfoses, o Prisma nasce de lá, e hoje a gente tem o Metamorfoses Pelotas em agosto, de Camaquã, a gente tá com quase 10 fotógrafos saindo daqui. Ótimo. E Isso é isso ótimo. A é gente tá com maravilhoso. muito orgulho, porque Sim, Isso é ótimo. é puxar, trabalho, sabe? de certa maneira, nosso de. De conseguir Olha só, abrir os tem olhos. um Segundo troço a gente tinha trimassa falado pra te mostrar. O Sim. Antônio medo, né? Rocha, pra te Tem ter uma que. ideia, o Antônio, em 2010, nós fazíamos curso junto. Sim, Eu tenho Do fotos Ney, com né? ele, do Ney, da oficina de fotografia. Inclusive, nós saímos pra jantar, né? O sim. Antônio sempre Uhum. loucão, assim, daquele jeitão É. dele, né? Sim. Que ele é. Em 2000, Ele é ele 200, veio me cobrir. ele é Sábado que vem. 220. Ele vem aqui pra gente conversar na E quinta-feira. E uma pena que eu sábado não que tô aí vem, sábado, e senão eu ia até domingo fazer ele vem um pro aniversário da jantar com Aline, ele ele. que vai fotografar. No outro sábado. No outro domingo. Domingo. Um outro curso que vocês fizeram no congresso, ele teve em Camaquã, acho que deixou Ele e a Rê. vocês. Sim, sim. Agora eles são E dois foi também. lá Sim, em a casa e eu gente não tava. conversou Sim, com ele ele de falou. novo no Prisma. Agora eles são dois. Ele até, quando a Lisiane ganhou o bebê também, o O Lucas, né? Ele nos em ajudou muito. Ele 2018, fez uns bah. 3, 4 eventos pra mim aqui. Ele foi E o cara, parceirão um nosso. baita parceiro, né? Um cara muito Ele é batalhador um também. queridão, é um cara que o Gui conheceu. E, Ele é gente, só é coração. muito engraçado. E aí é questão de evento Deixa até. eu contar um negócio. O Deixa eu contar um Antônio, troço. que é da onde eu nasci, Pelotas, eu conheci ele em
indo pra Picada Café, lá pra Power. O Ivan e a Rê, que são amigões hoje, que são em São Lourenço, a gente conheceu Indo lá para do lado do Metamorfose. Metamorfose. Tipo, a gente anda 500 quilômetros pra conhecer Pra o conhecer as que mora pessoas do que tá lado. aqui, né, Os Guilherme? melhores amigos fotógrafos, né, que a gente foi por causa desses eventos e a gente tem assim, hoje o Ivan me quebrou um baita de um galho. Com Pois é. uma cliente que mora em São Lourenço, não conseguia o link do Não conseguiu cartão, pagar via link, o cartão ali dela não foi lá permitia. e tal, Foi lá no estúdio resolveu pra deles mim, e pagou. sabe? Ivan, me passa o imposto. Não, cara, já era aqui, ó, a taxa tá bom, não sei o quê. Enfim, o Antônio, o Antônio palestrou no Metamorfoses. E o nome da palestra dele era Quem vê cara não vê coração. Assim, hoje tu Quando olha eu aquele conheci cara, o Ivan, careca, barbão, o Barbudão, né? quando eu que conheci ele o faz? Antônio, Infantil. o Guilherme tava voltando da Power, do encontro presencial da Power, de carona com ele, e falou assim pra mim, Ale, o Antônio vai chegar aí, ele vai Acho que até o tomar um Luca já cafezinho tava com a trabalhando com a gente, gente. rapidinho. Acho que o Luca tava naquela Eu vez. falei, claro, certeza, adoro tomar um café, dar uma conversada e tal. Aí, quando eu Entra aquela vejo figura. aquela figura, e ainda com cheiro de cigarro, cara, sempre. parou de fumava na fumar, época. graças a Deus. Mais de um ano já. Faz um tempão que ele parou de fumar. E aí eu, puta, aquilo lá também, que louco é esse? Cara, é Ele é um uma doce. figura. É uma Não, paixão. ele é só Coração. coração. Ali ele É uma adora. paixão. É. Ali ele Baita adora. Por isso que a gente... Ele é só coração. E tu sabe que nós tínhamos uma cliente daqui de Camacuã e foi embora pra Pelotas. E hoje é cliente dele. Capaz. Ficamos, ele legal. atende até Ficamos hoje. ele. ó. Fez E aí fez hoje é amigão fez deles todo o lá. acompanhamento. Que trem. E aí faz todos os acompanhamentos. Pra mim é isso, sabe? Isso é a gente estar junto, é comunidade também. Claro, você não tem uma recorrência, pelo que eu entendi conversando com o Antônio e tal, mas É. ter essas referências em outras cidades, de estilos que eu não consigo fazer. Hoje me perguntaram, tal, foto ali, criança, não sei o quê. Ó, a gente faz lifestyle, a gente faz em casa. Estúdio a gente não tem. Estúdio infantil não... Não tô conseguindo dizer, por enquanto, minha comadre, né? A Bia Barbosa ali fala. Sim, Mas eu não sei como que é lá dentro da Lizzie, sabe? Não sei como é que é a Lizzie. Agora eu conversei um montão e te conheci um montão. Até hoje eu não te conhecia, eu não conhecia 5% só através da foto. E fora da foto, pode ser um monte de coisa, né? Inclusive, a gente comentou que é muito mais até do que a própria fotografia. com certeza. Então, eu quero isso em Camaquã. Eu quero que a gente possa. Ô, galera, vamos juntar para falar de foto, para falar do mercado, para trocar uma ideia com quem nos entende, com quem não passa o sábado com o seu filho, com quem não pode estar sabe? E a Porque gente... isso ninguém vai nos entender. Isso a gente fica Só quem muito trabalha em grato evento. Trabalho. por conseguir transmitir esse propósito para as pessoas. Por isso que a gente vê essa adesão para os projetos. Hoje a gente vai ter um momento no próximo evento, que agora em julho a gente lança nas próximas semanas, muito massa para fotógrafo, de conseguir ter um papo, transmitir isso para Goiás para dar um mega presente pessoal. A Banlec vem do Rio para Camaquã Imagina. para mostrar produto. Vocês conhecem o Banlec? Aham. Sim. Vem do Rio Já para trabalharam com o Banlec? puxar Não o pessoal trabalhei, daqui. mas eu Não, a conheço. gente não trabalha, mas a gente conhece. Então, a gente está muito feliz de conseguir passar essa mensagem. E esse espaço aqui é para isso também, para que a gente, Isso, além passa pra do, isso. do que a gente Muito se legal. bate nos eventos, né? Não, a gente Então- achou muito legal. Então, assim, gente, esse lugar tá sempre aberto pros Lindemann, pro Everton, pra tia certeza. Lizzie. Certeza. Sempre, de verdade, a gente quer que vocês vejam aqui apoio e suporte também, mesmo que tenha essas carinhas aqui, que Não, poderia com ser filho de certeza, a gente tá aqui vocês por e isso. tal. Não, mas Mas aí Mas é bom. que vocês vejam esse suporte de uma gurizada que vai seguir o legado que vocês estão deixando. Isso alegra né? o nosso coração de ver que a todos gente os realmente sentidos. deixou um e legado, por né? isso que nós viemos, né? Também para honrar vocês pelo convite Mas e foi- mostrar que E a gente apoiar apoia. Foi Mas match, eu foi falei, match. Foi muito importante precisar. pra mim o que vocês me disseram vamos te quando a apoiar. gente estava finalizando o Prisma. É muito importante o que vocês estão fazendo. Obrigada, vocês me agradeceram. Uhum. Foi a Lizzie, se eu não me engano. Exatamente. Aquilo foi. tocou profundo no meu coração. Cara, tem uma pessoa que tem 20 Mas de isso eu mercado acho que. e tá me agradecendo. Quem sou eu? Eu tô 6 anos Não, mas aqui, isso sou não tem uma nada- guriazinha, Mas dependendo de quem me olha, ainda me ouve exatamente, só que é falar. a tua mente e além da tu é uma guriazinha, mas que tu tá conseguindo trazer guriazinho e gurizinho, entendeu? Para uma coisa que há muitos anos atrás a gente tentou fazer. E aí, por não Uhum. ter esse resultado, a gente acabou assim, não, vamos até por cuidar não da nossa vida, ter, entendeu? na real Vamos cuidar mesmo, da por não ter visão, né? Exatamente E também. a geração também do mercado todo. E assim, não, Guilherme, como eu te falei, cara, a gente não vem pra cá pra falar A, B, o que tem, deixou de ter. Mas assim, ó, a gente tem uma vida com resultados, entendeu? Exatamente. Então, assim, ó, eu sei que, cara, uma coisa eu aprendi, né? Tu fala pra alguém, tu tem uma proposta, tem uma visão, se a pessoa quer ouvir, quer, se ela não quer, tu não Uhum. pode parar.
primeiro de tudo tem que te amar primeiro, entendeu? Então eu e Elisiane, eu falo pra ela, Elisiane, antes de tu me amar, tu te ama primeiro. Porque se tu te amar, tu vai me amar. Essa é a Exatamente. nossa política, Senão, não entendeu? vou. Então é a mesma verdade. coisa o trabalho. Se eu amar meu trabalho, eu vou amar meu cliente, eu vou fazer tudo. Então Sim. tem que ter muito amor na coisa. Mas tem uma coisa, cara, tu não pode parar, entendeu? Vocês não podem parar, porque de repente falo para um casal que tem 30 anos de profissão, 25, enfim, e aí chega ali, né, isso não dá certo, não sei o que, tal. Pô, o cara lá que tem. Não, Por que esse cara tá falando isso, não entendeu? tá colando mais. Mas isso não fecha no meu coração. Sim. E é o que eu fiz, eu e Elisiane. Nós, independente do que o mercado falava, nós sempre seguimos o nosso caminho, entendeu? Então, a gente tem as nossas metas, nós temos nossa programação de vida, nós temos nosso planejamento pessoal e as coisas estão andando e o resultado tá ali. Então, assim, se nós temos o resultado tá aqui, eu não tenho que preocupar se o cara, né? Quando a gente também é muito exposto, né? Aí tu vai, por exemplo, tu é reconhecido aqui, uma pessoa comenta ali. Eu nunca deixei isso subir, Sim. né? Então, Perfeito. cara, show, muito obrigado, gratidão. Isso. Mas o meu caminho, cara, amanhã eu vou levantar. Eu Sobe. sei que eu vou fazer 6h30 Tu da vai manhã, seguir vou fazendo. até às 9 da noite, eu sei que eu vou fazer, Aham. entendeu? Claro. Independente de qualquer coisa, porque tem pessoas lá que estão esperando isso, né? Uhum. E é essas pessoas que a gente tem que honrar. Perfeito. Porque daí não é o colega que mandou, não é o cara que acredita ou não Claro. acredita, né? Então a gente acredita muito nisso, sabe, gente? A gente cumpriu o propósito da gente, né? O teu propósito, ele tem que ser, vocês têm um propósito. O propósito de vocês é juntar pessoas, cara. Que vocês sigam nesse propósito, entendeu? E influenciam outros. Quando falar pra mim de Prisma, hoje eu entendo mais o Prisma. Eu não fui porque eu não tinha data mesmo no Uhum. segundo. Não Uhum. foi por, não vou, Sim, entendeu? sim. Porque muitas pessoas lá que foram palestrar, inclusive, são amigos, né? A Sim. gente conhece e vale a pena ouvir. Então, o que que acontece? Mas influenciou, né? Não, só um pouquinho, cara. Tu não tem noção do que tu tá falando. Prisma. E isso é importante. Claro. Aí vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro. Sim. Mas tem que ter quem faça. Então, assim, ó, quero pedir só uma Parabéns. coisinha. Obrigada. Quero só pedir uma coisinha. A gente não faz nada sozinho. É nós, Exatamente. tá? É nós. O Exatamente. movimento só é movimento se Com todo certeza. mundo Com pegar certeza. junto. Tudo bem que às vezes a gente precisa ter um líder, alguém que organize, alguém que Faz puxe, parte, né, alguém que Lê? doe uma parte do seu Normal. tempo. Em tudo Tudo, tem, né? né? Mas, por favor, nos ajudem. Convidem pessoas, Com né? certeza. Convidem pessoas a assistir o episódio para conhecer um pouco de Não, vocês, a parte que não com conhece. certeza. E a gente quer agradecer muito, muito, tá? A vocês por ter aceitado, por estar aqui. É uma honra gigante, tá? Ter Nós também, vocês. muita A alegria. gente se Gratidão. E conhecer um Pessoal, casal. Gratidão sempre. obrigada por ficar aqui até agora, conhecer esse casal massa pra caramba, que podia ser o pai e a mãe, mas não tem problema. Eu acho, É tiozão, mas não tem eu acho que eu vou problema. ter que adotar É ela. gente fina. É tiozão, mas é gente fina, tá? É, Vibe, né? sabe que eu andei fazendo uns partos e aí as gurias, porque eram minhas sobrinhas, né? Minhas bebês, tia Lise. E agora, com os nossos filhos? Vai ser tia-avó? Tia Nada. avó Lise. Tia-avó. Então, depois de agradecer, eu quero pedir aquela coisa, por favor, pessoal, deixa a curtida, né? O like ali é importante, ativa o sininho e segue pra gente conseguir com esse projeto. Mais uma vez, GoImage, obrigada. É isso aí. Fechou? Fechou. Fechou, então. Perfeito, gente. Tem um marco aqui, gente. Prismanet. Prismanet. O que é Prismanet? Super bem. Sensacional. Foi show! Só agradecer. Inovador. Prisma, núcleo de experiência, pessoal. Vamos fazer esse povo se conectar de alguma maneira. Eu espero que daqui saiam muitas conexões. Para começar, então, a gente vai falar um pouquinho de marketing. Vamos faturar 2 milhões de reais ano que vem, com possibilidade de 50 vagas para novos jovens em Camaquã. Meu Deus, consegui encontrar a solução dos problemas da emergência. Então eles estão muito mais felizes que a gente. A gente está feliz que fez uma venda, claro, mas eles estão muito mais felizes porque eles encontraram a solução do problema deles. E vocês têm que entender isso e fazer com que o cliente de vocês se sinta muito mais feliz que vocês depois de uma venda. Porque encontraram o fotógrafo certo que entendeu. Então, basicamente, vocês já têm esse passo à frente. O cliente ele já tem a necessidade. Então, o que vocês precisam é só se destacar e fazer com que
agregar valor e fazer com que ele feche com vocês. Atendimento, Exato. né? Que ali naquele início, como eles mesmos falaram antes, né? Tu entender, saber o que teu cliente quer e o que ele quer em todo o processo, vai fazer totalmente diferença do que tu vai vender para ele depois, né? Não só que tu vai vender para ele durante, digamos, o casamento, mas depois do casamento. Persona, basicamente, é o perfil do seu possível ou melhor cliente. É aquela pessoa que vai fazer com que o teu trabalho agregue valor e a tua venda ela seja específica para a área que tu quer atuar. E logo depois disso, pessoal, de ter esse sonho, de ter esses pensamentos em verde aí, que é a esperança que a gente tinha de unir e trabalhar para toda uma classe fotográfica, elevar toda a nossa categoria de fotógrafos. Veio o vermelho que é o sangue. Era a hora que eu tinha que apresentar metamorfose para as pessoas. E a gente fala do amarelo ouro. Como tu conseguiu fazer isso? Se aproximem dos colegas, troquem informações, se ajudem para cada um elevar a sua classe e fazer o nosso estado, o Rio Grande do Sul, o verde, o vermelho e o amarelo cada vez mais forte. E se serve de inspiração, eu comecei na garagem da minha casa. Eu tirava o carro de manhã e abria a loja. Se esse negócio faz sentido para vocês, não desistam. O que não muda nesse país é que nós continuamos sendo empreendedores. Nós continuamos sendo gestores do nosso próprio negócio. E a gente vive isso. A ideia é criar uma comunidade. É esse o propósito do Prisma. É que fazer com que nós consigamos fortalecer o nosso mercado e que a gente possa dar sequência para que hoje seja o start, como o Maurício reforçou. O evento só está acontecendo por conta de vocês. A gente teve a ideia e trouxe, vocês toparam e vocês estão fazendo acontecer. Muito obrigado. O La Campana ficou pequeno por causa de vocês.